No Histórias de Crimes Reais, há sempre muitos casos assustadores e perturbadores, mas alguns são ainda mais sombrios. Hoje, vamos falar sobre 5 das histórias de crimes reais mais assustadoras já contadas. Em janeiro de 2007, as Ilhas Shetland vivenciaram um crime realmente horrível. Investigadores afirmam que o famoso autor infantil Ricardo Cavallo, conhecido como Harry Horse, se suicidou junto com a esposa Mandy em um suposto pacto romântico. Porém, a versão divulgada pelos detetives não é o que parece. Nascido em maio de 1960, Ricardo passou a primeira década de sua vida crescendo em uma casa de fazenda chamada Church Farm Cottage, localizada em Brandon, Coventry, ao lado de seus pais, Derek e Josephina, e suas 3 irmãs. Brandon é conhecido por ser uma vila super pequena, com uma população de apenas cerca de 500 pessoas. Hoje, a vila reúne casas e pubs antigos, sendo o tipo de lugar que muitos imaginam ao pensar na Inglaterra do passado. Pequena, tranquila e rústica. A família de Richard tinha outra casa em Salca, onde passavam férias pescando, nadando e passeando no barco Ormond. Em 1970, a família mudou-se para Warwickshire, onde Richard descobriu sua paixão por contar histórias. Ele dizia às irmãs que a fazenda Christmas Hill era um dos lugares onde o Papai Noel descansava ao entregar presentes de Natal pelo mundo. Ele estava sempre inventando histórias malucas para contar aos outros, e parecia que fazia isso muito bem. Eram histórias bastante cativantes que quase sempre pareciam ter algum fundamento na realidade, só o suficiente para torná-las críveis. Crescer no interior deu a Ricardo liberdade. Ele adorava cavalgar e curtir a natureza. Na verdade, muitos anos depois, após sua morte, contavam-se histórias de como seu cavalo frequentemente voltava para casa sem ele quando Ricardo ainda não estava pronto para voltar. Isso mostra como Ricardo amava o ar livre, até seu cavalo parecia concordar. Ok, já chega. O pseudônimo pelo qual ficou famoso surgiu quando o diretor da escola, durante a chamada, acidentalmente trocou seu sobrenome Horn por Cavalo. E o apelido ficou para o resto da vida dele, quando decidiu que seria o nome artístico perfeito, Harry Cavallo. Aos 13 anos, ele se apaixonou por cricket, esporte popular no Reino Unido. Ele começou no cricket no Wrexham College, onde Ricardo aprimorou suas habilidades de contador de histórias e ilustrador, ganhando prêmios por seus desenhos. Após se formar no Wrexham College, Ricardo conseguiu um emprego em um escritório de advocacia, onde começou a adquirir uma experiência valiosa. Mas para Ricardo, bem, sua atenção estava mais voltada para o lado artístico de sua personalidade, como ficou evidente por uma decisão que ele tomou ao completar 19 anos. Uma decisão que mudaria o curso de sua vida para sempre. Enquanto esperava por um trem na estação ferroviária de Coventry em uma manhã de dezembro, Ricardo se pegou pensando sobre a vida que tinha pela frente, já que ele estava pensando em se mudar para Edimburgo. Sem conseguir decidir, ele deixou a escolha para Cara ou Coroa. Cara voltaria para Londres, Coroa mudaria para Edimburgo. A moeda caiu coroa, e logo depois ele pegou um trem para a Escócia. A vida na Escócia não seria fácil, e ele não tinha emprego garantido como ilustrador nem outra vantagem. Mas ele elaborou um plano. Vestido como universitário, ele passou a frequentar aulas de desenho sem que alunos e professores soubessem. Ele basicamente se infiltrava na aula, aprendia o que o professor estava ensinando naquele dia e saía de fininho antes que alguém percebesse que ele estava lá. Ele pirateou cursos universitários. Richard criou um portfólio com seus melhores trabalhos e o apresentou a editoras locais para tentar um contrato de publicação. Agora, infelizmente, nenhuma delas demonstrou muito interesse e as coisas não estavam indo como ele havia imaginado, então ele teve que bolar outro plano astuto. Ele já havia falado com a famosa editora Canongat, mas foi recusado. Em 1981, ele os procurou novamente, agora fingindo ser seu agente literário. Ricardo disse que Harry Cavallo esteve em Edimburgo por pouco tempo e gostaria de se encontrar para mostrar seus trabalhos. E finalmente, eles concordaram.
Na época, a Canongate pertencia à sua fundadora, Stephania Wolfe Murray, e ela achou que ele era exatamente o tipo de talento que eles estavam procurando. Ele foi contratado como ilustrador para Magus, o Homem Pirulito, escrito por Miguel Mullen. Logo após, ele fez os esboços para o Bom Guia de Golfe da Escócia de Davy Hamilton. Em 1986, uma versão atualizada de Dr. Jekyll e Sr. Hyde foi anunciada com arte de Ricardo em um trabalho importante. Ele certamente já tinha se estabelecido como artista até esse ponto, mas ainda insatisfeito com a trajetória de sua vida, decidiu tentar publicar um livro próprio. Mas Ricardo jamais imaginaria o que o futuro lhe reservava. Ricardo escreveu seu primeiro livro, O Ogopogo, Minha Jornada com o Monstro do Lago Ness. E, inacreditavelmente, seus primeiros esforços lhe renderam um prêmio do Conselho de Artes da Escócia. Isso fez muito bem para a carreira dele, e logo ele estava produzindo muitos outros livros infantis populares, a maioria dos quais incluía personagens animais. Seu livro Os Últimos Ursos Polares marcou sua estreia na televisão ao ser adaptado para um filme animado. Em seguida, outros 2 livros seus, Os Últimos Cowboys e Um Amigo para o Pequeno Urso, também foram para a televisão, impulsionando a carreira de Ricardo. Ele finalmente havia conseguido se tornar um autor e ilustrador publicado, e sua vida estava se tornando exatamente o que ele sempre sonhou. Em 1989, Ricardo passou a explorar sua criatividade e formou uma banda, fazendo turnê nacional. Durante uma turnê nas Shetlands, ele conheceu Mandy Williamson, que depois se tornou sua esposa. Eles se casaram no ano seguinte e acharam um apartamento em Edimburgo, onde moraram com o cachorro Ru, que Ricardo depois colocou em várias histórias. O apartamento não tinha muito a oferecer para Ru, mas eles estavam felizes em se adaptar, e os amigos de Ricardo viam Mandy como o oposto de sua natureza volátil. Basicamente, ela ajudava a equilibrar a natureza selvagem de Ricardo e a acalmá-lo até certo ponto, mas Ricardo ainda estava insatisfeito. Veja, Ricardo amava muito seu cachorro Ru e era um verdadeiro amante dos animais. Os dois podiam ser vistos juntos em todos os lugares, e Ricardo até levava Ru para reuniões de negócios. Ru também foi o catalisador da próxima fase da carreira de Ricardo. Após 1 ou 2 anos de casamento com Mandy, Ricardo sentiu que seus livros com Ru não recebiam atenção suficiente. Assim, ele e Ru foram ao Scotland on Sunday reclamar da falta de cobertura de seus livros. Felizmente, ele trouxe várias de suas ilustrações com ele, e ao vê-las, o editor do jornal sugeriu que ele começasse a trabalhar para eles como cartunista político freelancer. Embora tenha sido uma mudança de ritmo drástica para Richard, ele aceitou a oferta. Ele ficou nesse papel por 6 anos, desenhando caricaturas de políticos famosos e das situações da época, tornando-se rapidamente um dos maiores cartunistas políticos de sua geração, com desenhos em jornais como The Guardian, The Independent, The Telegraph e The Times. Sua reputação como ilustrador e cartunista talentoso agora começava a se espalhar, e ele até criou a arte de capa para a revista The New Yorker em 2 ocasiões, além de desenhar uma charge satírica para o jornal The Scotsman semanalmente. Mas a vida de Ricardo e Mandy juntos não era tão perfeita quanto parecia. Após 18 anos de casamento, tudo terminaria por um ato impensável de Ricardo. Em 2004, Ricardo e Mandy decidiram retornar às Ilhas Shetland, Escócia. A decisão veio após receberem a notícia de que Mandy sofria de uma forma agressiva de esclerose múltipla. A mudança de Ricardo mostra o quanto amava a esposa, pois ficou mais deprimido com a piora dela e logo passou a usar substâncias ilegais para lidar com a perda de mobilidade de Mandy e com a vida do casal. A família dele revelaria mais tarde que ele achava cada vez mais difícil ver Mandy lutando contra a doença, e isso o levou a cair em uma depressão profunda, muito profunda. Em 2004, a saúde de Mandy piorou tanto que ela mal falava e precisava de cuidados constantes, preocupando muito Ricardo. Ele chegou a dizer a amigos que odiava dar banho e trocar a esposa diariamente. Agora, não está claro se ele odiava fazer isso em geral ou se odiava o fato de a saúde dela ter falhado, mas eu tendo a acreditar que é mais provável que seja a segunda opção, já que Ricardo estava mais do que disposto a fazer o que fosse necessário por sua esposa.
Embora, admitidamente, Ricardo odiava o fato de que os dois haviam se mudado de volta para as Shetlands para ficarem mais próximos da família de Mandy, já que era uma área muito tranquila e calma, e Ricardo havia se acostumado com o agito de Londres ao longo dos anos, prosperando no estilo de vida caótico. Quem ouvia as preocupações de Ricardo via nisso um sinal de que ele ainda era muito apaixonado pela esposa e que a saúde dela já o afetava. Mas hoje em dia, há muitas pessoas que discordam desse sentimento. Veja, como Ricardo ainda estava usando substâncias ilegais nessa época, seu comportamento ficou cada vez mais instável e acredita-se que ele começou a ressentir o fato de ter que cuidar de Mandy enquanto vivia em uma área relativamente isolada. A essa altura, Mandy havia deixado de ser o centro do mundo dele para se tornar mais um obstáculo em seu caminho. Essa é a opinião de quem analisa a vida de Ricardo retrospectivamente. Ricardo passou a ter acessos de raiva e um assistente social relatou que, durante uma discussão sobre os direitos de Mandy aos benefícios por invalidez, ele ficou tão furioso que socou a parede da casa fazendo um buraco. Mas isso era só o começo. A saúde mental de Ricardo pioraria ainda mais. E não demorou muito para que chegasse ao ponto de ebulição. E Ricardo finalmente perdeu o controle. Antes do crime, Ricardo ficou mais isolado na depressão e seu vício piorou. Ele cortou todo o contato com a família, o que preocupa quando alguém enfrenta depressão e tenta aceitar situações difíceis. Ainda assim, ele manteve contato com alguns amigos. Em janeiro de 2007, ele convidou 2 amigos para jantar em sua casa. Mas a noite não saiu exatamente como planejado e Richard estava agindo de forma estranha a noite toda. Os 2 amigos depois contaram aos investigadores que Richard tomou um medicamento não especificado durante a noite, ficando agitado e nervoso, o que os preocupou muito. Eles disseram que após tomar a substância, ele ficou mais animado e andava murmurando pela casa, chegando a dizer: "É uma noite maravilhosa para um assassinato." Antes disso, Richard estava na maior parte do tempo sendo ele mesmo, feliz e normal, mas agora eles mal conseguiam reconhecê-lo. O que mais os preocupava era perceber que Mandy parecia ter medo dele. Ao se prepararem para sair, ela pediu que ele passasse a noite lá, pois não queria ficar sozinha com ele. Os amigos recusaram o convite, provavelmente porque não queriam se envolver nos problemas conjugais do casal, mas também porque provavelmente não queriam lidar mais com o comportamento estranho de Richard. Esse cara claramente já tinha perdido o juízo nesse ponto. Depois de recusarem a oferta de Mandy, os amigos foram embora e não pensaram muito mais sobre a situação, acreditando que tudo se resolveria em breve. Mas na manhã seguinte, alguns dos amigos voltaram a casa, pois um deles havia deixado uma peça de roupa lá na noite anterior. Ao entrarem pela porta da frente, encontraram uma cena aterrorizante. Os amigos tinham acabado de entrar em uma cena de crime. Quando os amigos entraram na casa do casal, foram imediatamente pegos de surpresa. Ao entrarem no hall, eles viram uma cena horrível. O cachorro e o gato do casal morreram e ficou claro que o dano foi intencional. Os amigos ficaram confusos e chamaram Ricardo e Mandy imediatamente. Ao perceberem algo errado, correram para o quarto de Ricardo e Mandy com o coração apertado. O casal foi encontrado deitado lado a lado na cama, ambos falecidos. E é aqui que o caso fica realmente estranho, e muitas pessoas ainda se perguntam qual foi o motivo para a história que foi criada pelos investigadores depois que souberam da morte do casal. A família de Mandy, por morar perto, soube rapidamente de sua morte, mas a de Richard só foi informada dias depois. Quando receberam a notícia, os detalhes pareciam de conto de fadas. A polícia informou às famílias que Richard e Mandy tentaram tirar a vida de Mandy por overdose, pois ela sofria muito, e Richard não suportava ver a saúde da esposa piorando. Mas, tragicamente, a tentativa falhou, e isso deixou o casal mais deprimido e desesperado do que nunca. A mídia noticiou que eles decidiram fazer um pacto que colocaria fim ao sofrimento de ambos, e isso chegou a ser chamado de, abre aspas, uma verdadeira história de Romeu e Julieta. Eles foram retratados como um casal apaixonado que não conseguia enfrentar o mundo um sem o outro e que decidiram que preferiam acabar com suas vidas juntos do que ter que viver o resto de suas vidas sozinhos.
Como se pode imaginar, ambas as famílias ficaram devastadas ao receber a notícia, mas aceitaram a versão dos fatos apresentada pelos detetives, já que, em suas mentes, não havia motivo para esconderem a verdade. Mas a questão é que eles acabariam descobrindo que a morte do casal estava longe de ser romântica. Embora só mais de 6 meses após o incidente, a verdade finalmente seria revelada ao público. Quem conhecia Ricardo e Mandy ficou chocado ao saber que se suicidaram após o jantar. Mesmo sendo terrível, os detalhes posteriores foram ainda mais chocantes. Acabou se descobrindo que não houve pacto, não foi um ato realizado como um gesto romântico e não houve nenhum acordo entre marido e mulher de que isso precisava ser feito. Rumores surgiram de que Richard pegou uma faca na cozinha e atacou Mandy em um trágico ato de violência. Sabemos que não foi consensual, pois investigadores acharam ferimentos de defesa nos braços e mãos dela. Depois, descobriram que ele a esfaqueou até 30 vezes antes de forma bizarra, se voltar contra si mesmo. Antes disso, a faca usada por ele quebrou no ataque, mostrando a ferocidade da situação. Pense na força exigida para romper uma lâmina de metal. Assim, Ricardo voltou para a cozinha, pegou outra arma e então continuou o ataque até que a vida de Mandy chegasse ao fim. O relatório do legista afirmaria que Ricardo tinha 47 ferimentos auto-infligidos antes de também perder a própria vida. O médico que atendeu a cena do crime ficou tão chocado com o que viu que precisou se afastar do trabalho, dizendo que foi a pior cena que já presenciou. Enquanto ainda estavam sob a impressão de que o casal havia perdido a vida em algum tipo de pacto romântico. A família de Richard decidiu enterrá-los juntos. Mas quando a família de Mandy soube o que realmente aconteceu naquela noite, eles ficaram compreensivelmente indignados com a forma como o caso foi tratado pelas autoridades. Mais especificamente, eles ficaram indignados porque os investigadores já haviam mentido para eles sobre o estado da cena do crime. O pai de Mandy fez questão que todos soubessem o que ocorreu com sua filha. Já que Richard havia sido retratado como uma espécie de mártir por acabar com o sofrimento da esposa e depois tirar a própria vida em um gesto considerado romântico. Em uma coletiva de imprensa realizada após a revelação dos verdadeiros detalhes do crime, o pai de Mandy declarou, abre aspas, "Isso não foi um pacto, foi assassinato." Mandy tinha consulta de dentista com a mãe na manhã em que foram achadas. Não planejava tirar a própria vida. Após essas revelações, a mãe de Richard falou ao jornal Sunday Times e, surpreendentemente, criticou Mandy e a família dela, revelando que nunca gostou de Mandy desde o início. Ela disse que, ao ir ao casamento, a família de Mandy não levou as flores para a igreja como combinado e ficou ofendida por não serem convidados para a casa de Richard e Mandy na segunda parte da recepção. Agora, isso pode soar como pequenas brigas entre a noiva e a família do noivo. E isso é algo comum, certo? Mas essa não é toda a história. A mãe de Ricardo acrescentou que Mandy era uma pessoa muito difícil de conviver, dizendo que ela era rápida em criticar Ricardo quando ele estava fazendo algo com o qual ela não concordava. Ela diz que Mandy não lavava o uniforme de cricket dele porque não gostava das esposas dos outros jogadores. Ela também criticava sua criação e as escolas que frequentou. A mãe de Richard conta que precisava ter cuidado com Mandy, pois ela era volátil e se irritava facilmente. Mas, novamente, você poderia facilmente atribuir isso ao fato de a mãe do noivo não gostar da noiva dele. De novo, isso é super comum. Também vale mencionar que o restante da família de Ricardo não necessariamente concordava com as declarações da mãe dele, só para acrescentar um pouco de contexto. Na verdade, a família de Ricardo também amava Mandy, mas mesmo assim a situação piora. De acordo com Dona Horn, Ricardo e Mandy vinham usando substâncias ilegais nos meses que antecederam o incidente. Mandy fazia isso para aliviar a dor, pois sua saúde piorava. E Ricardo acabou aderindo para tentar lidar com a perda iminente de sua esposa. E, embora a maioria de nós possa não concordar com essa decisão, é preciso admitir que é um pouco compreensível. Vários amigos do casal entraram em contato com a família de Ricardo depois que a verdade sobre o crime finalmente veio à tona. Comentando o quanto gostavam de Mandy e como era difícil acreditar que Ricardo pudesse ter cometido um crime tão violento e inesperado. Essa tragédia pegou todos de surpresa. E considerando quantas pessoas falavam com carinho do casal, poxa, até mesmo 2 amigos deles que jantaram na casa naquela noite não poderiam prever que isso estava prestes a acontecer. Bem, foi um choque para todos.
Agora, obviamente, houve muitas pessoas que criticaram a forma como a polícia lidou com esse caso. Obviamente, não havia motivo para mentir para a família sobre o que realmente aconteceu aqui. É compreensível querer poupar a família da dor de saber como o crime ocorreu, mas esse peso era deles. Não cabe à polícia decidir quem pode sofrer uma perda ou como vai lidar com esse luto. Em entrevistas, a polícia de Shetland defendeu sua atuação no caso e negou ter ocultado detalhes do crime das famílias ou do público, chamando tais alegações de infundadas. Ninguém explicou por que as mortes de Ricardo e Mandy foram mostradas como um pacto romantizado, quando claramente não era isso. É óbvio, só por essa declaração, que a polícia está simplesmente mentindo descaradamente. Durante os preparativos do enterro de Ricardo e Mandy, Kay e Maria Ana, irmãs de Ricardo, revelaram suas opiniões sobre o crime e os fatos anteriores. Elas acham que Ricardo se afastou da família de propósito, pois já planejava tirar a vida de Mandy e a dele há algum tempo. Elas sugeriram que ele agiu assim para fortalecer sua determinação, caso contrário teria sido impedido de seguir seus planos. Basicamente, se ele tivesse mantido contato com a família durante os meses que antecederam o crime, talvez sentisse muita culpa e não conseguisse realmente levar isso adiante. Falando com um repórter, elas também sugeriram que a mudança de volta para as Shetlands teria desempenhado um papel importante no estado mental de Ricardo e que isso teria aumentado seus sentimentos de desespero. Ricardo claramente não queria estar lá, e isso era evidente. Vale lembrar que, ao fazerem essas declarações, as irmãs ainda acreditavam que o casal havia tirado a própria vida voluntariamente juntos. Então, embora elas soubessem que Ricardo tinha tirado a vida de Mandy, elas não sabiam naquele momento que ele tinha feito isso contra a vontade dela. Só ao irem às Shetlands para o funeral souberam o que realmente aconteceu. No final das contas, ninguém jamais saberá realmente o que se passava na mente de Ricardo quando ele decidiu tirar a vida de Mandy, assim como a própria. Este caso mostra que a vida de qualquer pessoa pode mudar irreversivelmente a qualquer momento. Cada um deve decidir como lida com essas mudanças. Todos nós receberemos más notícias em algum momento. Mas não precisamos ir tão longe quanto Ricardo para consertar as coisas. Não é nosso papel brincar de Deus. Devemos fazer o melhor com o que temos. Os depoimentos de quem conhecia o casal mostram que nunca houve dúvida do amor entre eles. Mas o que levou Richard a cometer um crime tão impensável? Bem, talvez nunca saibamos. Algumas pessoas acreditam que ele fez isso porque o sofrimento de Mandy tinha se tornado demais para ele suportar. Outros acham que ele pode ter estado em meio a alguma psicose devido às substâncias que estava usando. Na verdade, não sabemos. Tóquio, cidade das luzes de neon, energia incessante e ritmo acelerado. Mas sob a superfície desta metrópole vibrante, uma escuridão arrepiante espreita. Em maio de 2012, o ritmo da cidade foi interrompido por um evento trágico que chocou Japão e Irlanda, resultando na morte de uma mulher inocente. Esta não é só uma história de crime. É uma história de perda, justiça e a busca pela verdade diante de uma tragédia indescritível. Nicola Furlong nasceu em 17 de dezembro de 1990, filha de André e Angela, em uma pitoresca vila no condado de Wexford, na Irlanda. Nicola tinha duas irmãs mais novas, Andrea, 3 anos mais nova, e Hannah, 9 anos mais nova, e era muito próxima delas. Nicola cresceu em Wexford, Irlanda, sendo conhecida pelo sorriso radiante, personalidade calorosa, generosa e entusiasmo contagiante pela vida. Nicola sempre teve paixão por música e esportes. Ela tocava piano muito bem e era atleta dedicada, jogando futebol e participando de corridas locais. A dedicação e o esforço de Nicola também se estendiam aos estudos. Ela se destacava academicamente e estava determinada a aproveitar ao máximo cada oportunidade que surgia em seu caminho. Após concluir o ensino médio na Irlanda, Nicola ingressou na Universidade de Dublin para cursar negócios internacionais e línguas. Mas quando surgiu uma oportunidade de continuar os estudos no exterior, seu pai André sugeriu que ela fosse especificamente para o Japão, já que ela gostava tanto do curso.
Seu interesse por culturas e idiomas a fez participar de intercâmbio na Universidade de Economia da cidade de Takasaki, em Tóquio, em 2011. Essa oportunidade foi a realização de um sonho para Nicola, unindo suas ambições acadêmicas com seu amor por viagens e novas experiências. Foi uma oportunidade única na vida, e ela simplesmente tinha que aproveitá-la, mesmo que isso significasse ficar longe da família, dos amigos e do namorado por um ano inteiro. Tóquio foi uma grande mudança, talvez subestimada por Nicola. Nicola teve dificuldades para se adaptar ao Japão no início. A região onde Nicola morava ficava a cerca de 2 horas de Tóquio, um lugar deslumbrante em termos de beleza, mas por estar fora de uma grande cidade, oferecia um estilo de vida japonês mais tradicional, o que significa que muitas pessoas não falam inglês como poderiam falar em uma área mais moderna, como Tóquio. O tempo que Nicola sentiu falta da família acabou ofuscando boa parte da experiência dela no Japão. Embora Nicola tenha gostado de passar um tempo no Japão, na maior parte do tempo ela só pensava em terminar o ano no programa de intercâmbio e voltar para casa, para a família dela. Nicola se adaptou ao novo ambiente, fez amigos e se envolveu na cultura japonesa. Era conhecida na comunidade por sua bondade e acessibilidade. Nicola era mais que uma estudante, era uma jovem com futuro brilhante. O amor dela pela música continuou em Tóquio também, onde ela frequentemente assistia a shows e gostava de explorar a cena musical local. Seus fins de semana eram repletos de aventuras, visitando templos históricos, experimentando comidas novas e registrando tudo em um blog para manter amigos e familiares informados sobre sua jornada. Mas Nicola faria uma última postagem no blog antes de seu futuro mudar para sempre. E isso porque, num piscar de olhos, tudo o que Nicola havia se esforçado tanto para construir, todos os relacionamentos que ela formou no Japão, as memórias que tinha com novos amigos e uma nova família, tudo isso desapareceria num piscar de olhos, quando Nicola teve sua vida tirada de forma inesperada. Em maio de 2012, Nicola estava a poucos meses de voltar para casa, na Irlanda. Na noite de 23 de maio de 2012, Nicola e uma amiga irlandesa não identificada decidiram ir a um show da Nicki Minaj em Tóquio. Seria uma noite divertida entre amigos, escapando da rotina da faculdade. Elas não imaginavam que a noite seguiria um rumo sombrio. Nicola e sua amiga foram de trem para Tóquio em cerca de 2 horas. O plano era ir ao show e depois passar a noite em bares de Tóquio, pegando o primeiro trem de volta para a escola pela manhã. Enquanto consultavam um mapa de trânsito e planejavam, 2 americanos as abordaram, Richard Hines, 19 anos, e James Blackstone, 23 anos. Os homens explicaram às moças que estavam visitando o Japão, vindos dos Estados Unidos, puxando conversa. As garotas, sem saber quem eram os homens e sem muito interesse inicial, provavelmente só ficaram felizes por encontrar alguém que falasse inglês fluente. Richard, de Memphis, Tennessee, trabalhava como músico profissional, enquanto James, de Los Angeles, era dançarino profissional. Os homens, muito simpáticos e conhecedores da vida noturna, ofereceram ajuda às jovens para se orientarem. Nicola e sua amiga acharam que pareciam amigáveis e concordaram. Os 4 pegaram um táxi juntos. Enquanto caminhavam pela cidade, Richard e James avisaram as 2 moças sobre os 2 quartos já reservados e pagos no hotel Keio Plaza, em Shinjuku, famoso por sua vida noturna. Os homens ofereceram às garotas um dos quartos para passarem a noite, sem cobrar nada. Nicola e a amiga recusaram, dizendo que preferiam ficar acordadas e pegar o trem de manhã. A questão é que, sem que as garotas soubessem, o distrito de Shinjuku, embora famoso por sua vida noturna, também tem um lado sombrio. Apesar das luzes de neon e centros agitados, essa área era famosa pelos aspectos sórdidos e criminalidade muito maior que o resto do Japão. Enquanto as garotas estavam apenas felizes por terem feito alguns novos amigos, elas não faziam ideia da reviravolta do destino na qual estavam prestes a entrar. Ao chegar a Shibuya, o grupo foi ao Scramble Bar. Nicola e sua amiga compraram a primeira rodada de bebidas, Ricardo e Thiago, a segunda, com doses de tequila. Mas a amiga de Nicola relatou que a dose de tequila bateu nela de um jeito diferente do normal. Num momento ela curtia as bebidas e a conversa, no seguinte, apagou. É aqui que os acontecimentos da noite ficam um pouco confusos.
Pouco antes da 1 da manhã, câmeras de um táxi flagraram Richard e James colocando as duas mulheres muito bêbadas no banco de trás e pedindo ao motorista que os levasse ao Keio Plaza Hotel em Shinjuku, a 10 ou 15 minutos dali. Assim que chegaram ao hotel, as coisas pioraram. Nicola e sua amiga foram levadas para quartos diferentes com um dos homens. Acredita-se que, nesse momento, ambas ainda estavam indefesas diante desses homens e nem compreendiam totalmente o que ocorria. O saguão do Hotel Keio Plaza simboliza há anos a prosperidade e abertura de Tóquio, reunindo turistas e viajantes locais rumo às torres gêmeas do centro da cidade. Mas, à medida que a noite de 23 de maio se transformava nas primeiras horas de 24 de maio, a energia vibrante do distrito de Shinjuku, em Tóquio, começou a desaparecer. Em um quarto de hotel acima das ruas movimentadas, um crime inimaginável ocorria. Nicola Furlong, jovem brilhante e aventureira, entrou sem saber em um pesadelo. Por volta de 0h50, os homens, Nicola e sua amiga, chegaram ao hotel. Imagens de segurança mostraram que Richard e James sabiam o quanto Nicola e sua amiga estavam intoxicadas. Na verdade, nessas imagens, é possível ouvir os homens provocando as garotas, rindo e se gabando do que planejavam fazer com elas quando as levassem de volta para os quartos do hotel. Quando o táxi chegou ao hotel, as garotas estavam tão alteradas que mal conseguiam andar. Os homens precisaram pedir 2 cadeiras de rodas ao hotel para levar as garotas aos quartos. Os funcionários do hotel atenderam prontamente, sem nem pensar 2 vezes. Essas garotas foram levadas em cadeiras de rodas por 2 homens, sem saber que para uma delas, aquela noite seria a última. Nas imagens bizarras das câmeras de segurança, podemos ver as garotas sendo levadas em cadeiras de rodas completamente contra a vontade delas. Ricardo controlava Nicola e a amiga dela era levada por Jaime. Por volta das 13h20 da manhã, uma reclamação de barulho foi feita e o gerente do hotel de plantão foi até o quarto 1427, o quarto onde Ricardo estava hospedado, para ver o que estava acontecendo. Ele bateu na porta, mas sem resposta, o gerente entrou no quarto e encontrou Nicola de bruços no chão. Estava claro que algo tinha dado terrivelmente errado. Os serviços de emergência levaram Nicola e sua amiga, encontrada em outro quarto, para um hospital próximo. Mas apesar dos melhores esforços dos profissionais de saúde, Nicola nunca recobrou a consciência. Pouco após 3h55 da manhã, anunciaram a morte de Nicola. A causa da morte dela era incerta, deixando família e amigos em choque e luto. Ela tinha acabado de contar a amigos e familiares como estava feliz por ir ao show naquela noite. Estava radiante. Como, em tão poucas horas, as coisas poderiam ter dado tão errado assim? Felizmente, a polícia rapidamente descobriu quem fez isso com as 2 jovens. Os quartos do hotel estavam registrados nos nomes de Ricardo Hines e Jaime Blackstone, os americanos que estavam com elas no bar naquela noite. Os homens foram rapidamente localizados, ambos sendo presos e levados para interrogatório. Inicialmente, os homens não foram acusados de matar Nicola. Eles foram apenas acusados de agredir a única mulher que estava no banco de trás do táxi que eles haviam pego mais cedo naquela noite. A polícia tinha fortes suspeitas de que ambas as mulheres haviam sido dopadas antes de perderem a consciência, mas até aquele momento isso era apenas uma teoria. A amostra toxicológica de Nicola foi coletada e os investigadores aguardavam o resultado antes de apresentar acusações mais graves aos 2 homens. Enquanto isso estava sendo realizado, uma autópsia estava sendo feita em Nicola para determinar especificamente como ela perdeu a vida. Os resultados só sairiam em 15 de junho e foram, no mínimo, surpreendentes. O professor Kenichi Yoshida fez a autópsia e disse que Nicola não teve overdose. Ela teve a respiração restringida, provavelmente com algo macio como uma toalha. Acrescentou-se que Nicola provavelmente não morreu rapidamente, levando vários minutos e sofrendo muito, o que pode ter gerado a reclamação de barulho de outros hóspedes do hotel. Com a causa da morte de Nicola esclarecida, a polícia intensificou a investigação e acusou formalmente James e Richard de homicídio em 1º grau. O crime chocou o Japão e Irlanda. A família de Nicola, abalada pela perda, exigiu justiça para a filha.
Sua mãe, Angela, e seu pai, André, viajaram para Tóquio, enfrentando o doloroso processo de lidar com a morte da filha em um país distante e desconhecido. Eles buscaram respostas e justiça para Nicola, esperando que o judiciário japonês os responsabilizasse. Felizmente, a Polícia Metropolitana de Tóquio respondeu rapidamente, tratando o caso com a seriedade que ele exigia. Coletaram evidências, enviaram imagens de segurança para análise forense e reconstruíram os acontecimentos daquela noite. O quarto do hotel foi revistado e surgiram pistas que ligavam Hines e Blackstone. Mas o caso não seria tão simples. Esses homens, embora responsáveis, não se entregariam sem lutar. Na noite da morte de Nicola, os detetives afirmam que Richard agiu provavelmente por intoxicação e agressividade. Criado em um lar difícil, Richard sentia muito ódio e ressentimento pelos outros. Como a investigação revelou, ele agarrou Nicola em um acesso de raiva, um ato de violência impensável que deixou sua família e amigos completamente devastados. Ainda se discute o que fez ele perder o controle. Não sabemos se Nicola disse algo que o provocou ou se ele já agia violentamente antes de levar Nicola ao quarto do hotel. Mas seja qual for o caso, Nicola recebeu o peso da agressão dele e pagou caro por isso. Enquanto isso, James estava no outro quarto com a amiga de Nicola. Richard Hines negaria ter tirado a vida de Nicola de propósito. Ele diz que tudo foi consensual naquela noite, mas as coisas saíram do controle quando Nicola morreu. Ele garante que o ocorrido com Nicola foi um acidente. No entanto, a polícia não acreditou. No julgamento em março de 2013, mais detalhes surgiram, piorando a situação e confirmando as suspeitas dos investigadores. A promotoria afirmou que naquela noite, Hines e Blackstone drogaram Nicola e sua amiga sem que elas soubessem para levá-las aos quartos de hotel contra a vontade delas. Isso basicamente já foi confirmado. Segundo o professor Yoshida, que fez a autópsia de Nicola tinha marcas de arranhões no pescoço, indicando que ela tentou lutar contra seu agressor, e provavelmente fez isso por um bom tempo. Yoshida diz que o método usado para tirar a vida de Nicola foi monstruoso. Esse homem teria tido vários minutos para simplesmente ficar ali parado, olhando nos olhos de sua vítima, enquanto ela lutava, se agarrando desesperadamente à vida. Foi brutal, absolutamente brutal. Isso não foi algo que poderia ter sido um acidente de forma alguma. A amiga de Nicola foi chamada para testemunhar durante o julgamento, e ela fez o melhor que pôde para reconstruir os acontecimentos daquela noite, até chegar ao shot de tequila que a fez desmaiar. Ela disse que os homens se ofereceram para levar as garotas aos quartos do hotel, mas elas recusaram por estarem em relacionamentos sérios. Os homens fingiram recuar, mas não recuaram. Nesse momento, a tequila entrou em cena, e a amiga de Nicola disse que perdeu a consciência minutos após o shot. Ela não tem nenhuma lembrança do que aconteceu depois disso, e a próxima coisa que lembra é de acordar em uma cama de hospital. A equipe de defesa retratou Richard Hines como um homem honesto e decente, que simplesmente queria ajudar essas duas jovens a chegarem a um lugar seguro, como o quarto de hotel delas, para que pudessem dormir e se recuperar dos efeitos do álcool que haviam consumido. Os investigadores acharam imagens de câmeras da corrida de táxi ao hotel, onde os homens aparecem gritando animados que as garotas, abre aspas, caíram no colo deles. Enquanto olhavam para as duas mulheres e conversavam sobre o que iam fazer com elas, eles ainda chegaram a bater os punhos um com o outro. Isso não foi de forma alguma um acidente. Isso foi calculado e planejado nos mínimos detalhes. Ainda pior, à medida que os investigadores continuavam investigando o passado desses dois homens, descobriram que não era a primeira vez que James havia sido acusado por um crime exatamente como esse. Menos de um mês antes da morte de Nicola, James foi acusado por outra mulher de adulterar sua bebida e abusar dela. Quando pôde se defender, Richard descreveu Nicola apenas como uma frequentadora de bares em busca de alguém para deixá-la bêbada. Ele basicamente sugeriu que ela saiu da escola naquela noite com toda a intenção de ficar completamente bêbada e insinuou que ela estava disposta a ficar com quem a deixasse mais bêbada mais rápido. Nem preciso dizer que isso está longe da verdade. Para mim, o mais devastador do julgamento foi quando a promotoria exibiu as imagens do saguão do hotel. Essas duas garotas estavam desesperadas por alguém que tomasse uma atitude, literalmente qualquer pessoa que as ajudasse a sair dessa situação ruim em que se encontravam.
Mas nenhum funcionário do hotel se preocupou em perguntar a essas garotas se elas estavam bem. Ninguém tomou uma atitude e disse: "Ei, talvez a gente deva ligar para alguém porque essas garotas estão claramente bêbadas demais para sequer saber o que está acontecendo." Nenhuma pessoa ofereceu qualquer tipo de ajuda. Eles trouxeram as cadeiras de rodas solicitadas e ajudaram a acomodar as garotas nelas. É simplesmente revoltante e eu não consigo entender isso. Realmente me deixa perplexo. A família de Nicholas esteve no julgamento e precisou ouvir todas as reconstituições do ocorrido com a filha. Eles fariam uma declaração de impacto da vítima, na qual pediram ao juiz que aplicasse a punição mais severa possível. Mas, infelizmente para eles, a punição desse homem seria apenas um tapinha no pulso. Nesse período do Japão, Richard, com 19 anos, ainda era menor de idade. O problema é que menores de idade não podem ser legalmente sentenciados ao mesmo nível de punição que adultos. Apesar das leis terem mudado recentemente, isso não altera o caso de Richard. Porque no final ele foi considerado culpado, mas só poderia ser sentenciado a no máximo 5 a 10 anos de prisão. E agora ele é um homem livre. James Blackstone, parceiro no crime, foi condenado por agredir o amigo de Nicholas, mas recebeu sentença ainda mais branda. Ele foi condenado a 3 anos de trabalhos forçados e libertado em 2015. Ele voltou aos Estados Unidos e seguiu como dançarino, com seus crimes no Japão sendo apenas uma nota de rodapé em uma vida, no geral, excelente. Esses 2 homens provaram ser criminosos em série e simplesmente saíram impunes. Após a morte de Nicola, sua família se dedicou a homenageá-lo, criando bolsas de estudo e promovendo a segurança de jovens viajantes no exterior. Após a tragédia, ocorreram mudanças positivas para evitar incidentes semelhantes. Campanhas de conscientização sobre segurança em viagens para jovens mulheres no exterior têm se fortalecido entre estudantes na região de Tóquio. Hotéis em Tóquio e em outras grandes cidades implementaram medidas de segurança mais rigorosas para proteger seus hóspedes, na esperança de evitar que situações como essa voltem a acontecer. Essas medidas, embora pequenas, representam um esforço coletivo para garantir que nenhuma família precise passar pela dor que a família de Nicola sofreu. Sem falar na dor que sua amiga agora precisa conviver diariamente. A família de Nicola demonstrou uma coragem incrível ao compartilhar sua história, esperando que a experiência de Nicola sirva como um alerta e uma lição para os outros. Eles seguem celebrando Nicola, lembrando-a como jovem vibrante, amorosa e talentosa. No fim, resta apenas uma lição principal. A justiça foi feita, mas às vezes isso simplesmente não é suficiente. Esses homens deveriam passar a vida pagando pelo que fizeram com essas garotas. Mas em vez disso, eles estão por aí vivendo suas melhores vidas, enquanto a família de Nicola fica em pedaços e sua amiga é deixada para juntar os cacos da vida que ela conhecia. Para ambas as famílias, toda e qualquer sensação de segurança foi arrancada de suas mãos. Eles nunca mais conhecerão a verdadeira paz. Mas para os 2 homens que impuseram esse destino a essas mulheres, eles simplesmente seguem com suas vidas e agem como se nada disso tivesse acontecido. E de alguma forma, nós devemos aceitar isso como uma forma de justiça? Eu não acho que seja assim. Muitas pessoas têm uma regra não dita de rebanho. Onde quer que vão, vão juntos. Isso é comum em grupos de amigas, seja indo ao banheiro em restaurantes ou clubes, ou voltando para casa à noite. Muitas se sentem mais seguras assim. Isso é ainda mais válido quando você está em um lugar pouco familiar. Mas o que ocorre quando uma mulher experiente na área sai sozinha durante o dia? Bem, isso é seguro ou não? Vanessa Marco, de 27 anos, achava que estava segura quando saiu para correr em uma tarde de domingo, no dia 7 de agosto de 2016, em uma trilha conhecida bem perto da casa de sua mãe. Todos achavam que Vanessa sairia e voltaria muito em breve. Quando anoiteceu e Vanessa ainda não aparecia, sua família e a comunidade de Princeton, Massachusetts, não imaginavam que seu corpo seria encontrado a 800 metros de casa. O caso de Vanessa Marco mostra que o perigo pode surgir em qualquer lugar, a qualquer hora. Um caso que levou quase 6 anos para ser concluído é exaustivo e deixa muitas mulheres no mundo inseguras. Até em lugares que conhecem muito bem.
Se você assiste a este vídeo, provavelmente se interessa por crimes reais. Se você gosta de crimes reais, vai se interessar pelo canal Histórias de Crimes Reais. Por favor, inscreva-se no canal se ainda não fez isso. É grátis e te mantém informado sobre meus próximos casos. Vanessa Teresa Marcot nasceu em 17 de junho de 1989. Vanessa era filha única e se saiu excepcionalmente bem na escola. Ela adorava praticar esportes e era uma ávida buscadora de aventuras. Vanessa adorava passar tempo na natureza e ao ar livre, e era muito ativa. Vanessa e sua família viajavam para praias, montanhas e resorts, e ela adorava se conectar com a natureza. Vanessa era uma garota de bom coração e amava a vida. A família e os amigos dela a definiam como uma pessoa em quem realmente podiam confiar. Vanessa era responsável, gostava de ajudar e tinha carinho pela família. Por fora, Vanessa tinha a vida perfeita, mas isso não duraria muito tempo. Veja, os pais de Vanessa decidiram terminar o casamento quando ela ainda era jovem. As coisas não estavam dando certo, e aos olhos deles, aquele casamento que já foi cheio de amor tinha chegado ao fim. Isso representou uma grande mudança para Vanessa, que você pensaria ter afetado muito sua estabilidade emocional. Mesmo após o divórcio dos pais, Vanessa continuou muito próxima de ambos. Sim, eles não estavam mais juntos, e Vanessa sabia que a dinâmica da família tinha mudado para sempre, mas mesmo assim, ela continuava sendo aquela pessoa animada, extrovertida e carinhosa que todos conheciam. Mas vamos ser honestos, o luto tem muitas formas. Nenhum de nós realmente sabe que tipo de escuridão pode ter estado escondida por baixo da superfície. Avançando para a formatura do ensino médio, Vanessa estudou comunicação na Universidade de Boston. Vanessa amava e se destacava em seu curso, tanto que se formou com honras em 2011 e conseguiu um emprego logo após sair da universidade. Após se formar na faculdade, Vanessa trabalhou na WordStream, uma empresa de software de marketing online. Além disso, ela trabalhou na Vistaprint para ganhar experiência na indústria corporativa e no ramo de comunicação. Ela tinha um objetivo maior: conquistar o emprego dos sonhos. Veja, Vanessa se via trabalhando para a gigante de tecnologia Google e, para sua surpresa, ela logo conseguiu os empregos que tanto queria em 2015. Vanessa mudou-se para Nova York para ser gerente de contas no Google. Ela ficou nas nuvens com essa oportunidade, mesmo tendo que se afastar da família para perseguir seu sonho, o que foi uma decisão difícil para ela. Para Vanessa, isso foi devastador, pois como filha única, amava a família e queria estar com eles o máximo possível. Mas ela também queria começar sua jornada profissional na empresa dos sonhos dela. Mesmo muito ocupada em Nova York, Vanessa visitava a mãe e a tia em Princeton, Massachusetts, a cada 2 meses. Rosanna, mãe de Vanessa, aguardava ansiosa esses encontros. Em agosto de 2016, ela estava muito animada para reencontrar a filha. Princeton era uma cidade rural muito pequena, escondida no condado de Worcester. Com menos de 3.500 habitantes, era uma cidade onde todos se conheciam. Era uma cidade relativamente segura, já que a última grande atividade criminosa ocorreu há quase 30 anos. Portanto, pode-se afirmar que Princeton era segura para todos. Mas isso logo mudaria da forma mais horrível quando essa cidade pitoresca se tornou um lugar assustador e aterrorizante, e toda a comunidade ficou profundamente chocada. Em 7 de agosto de 2016, hospedada na casa da mãe, Vanessa saiu para correr. Era um domingo comum, e mais tarde naquele dia, Vanessa precisava pegar um ônibus para voltar para Nova York e começar mais uma semana agitada de trabalho. Vanessa ainda tinha o que desempacotar, mas nunca recusava uma corrida. Sendo atlética, Vanessa adorava fazer yoga, correr e dar umas corridas durante o dia para se exercitar. O dia 7 de agosto não foi diferente. A casa da mãe de Vanessa era na Brook Station Road, perto de uma trilha para caminhada. Vanessa, 27 anos, saiu da casa da mãe à tarde para correr. Isso não era incomum para Vanessa. Ela sempre corria nessa trilha ao visitar a mãe. Porém, a tarde virou noite sem sinal do retorno de Vanessa. Ela não atendia o telefone e Rosanna ficou preocupada, já que Vanessa ainda precisava arrumar as malas e sair para pegar o ônibus para Nova York a tempo. Esse comportamento era muito incomum para Vanessa. Ela era responsável, pontual e não esquecia coisas importantes. Então, o desaparecimento e o silêncio de Vanessa começaram a corroer Rosanna.
À noite, Rosanna acionou a polícia e Vanessa foi declarada desaparecida. Desde o início, a polícia foi ativa na busca por Vanessa. É uma cidade pequena. Se Vanessa estivesse ferida e precisando de ajuda, a polícia faria de tudo para encontrá-la a tempo. Civis, policiais e unidades caninas tentavam localizar Vanessa. A polícia queria vasculhar a área onde Vanessa foi, ou seja, a trilha de corrida, pois era muito arborizada e a vegetação ficava mais densa à medida que se avançava na mata. Por volta de 20h20 mesmo à noite, as buscas por Vanessa continuavam. Até que um cão policial achou um rastro que levou os policiais à cena mais inesperada e trágica que já tinham visto em mais de 30 anos. A menos de 800 metros da casa da mãe de Vanessa, um corpo foi achado na floresta. Era o corpo sem vida de uma mulher que estava completamente despida, tinha marcas de queimaduras nos membros, no rosto e no abdômen, e infelizmente também havia sido violentamente agredida. Ao examinar melhor, um tênis queimado e descartado foi achado perto do corpo. Havia também ferimentos no pescoço dela, que mais tarde foram úteis para determinar a causa da morte, que foi estrangulamento manual. A polícia ficou surpresa e, após identificar o corpo, confirmou que era Vanessa Marco, de 27 anos. A família de Vanessa foi avisada de sua morte e sua mãe ficou paralisada de choque e medo, sem acreditar na situação. Seus piores pesadelos viraram realidade. Vanessa foi brutalmente atacada e morta perto da casa da mãe, em uma trilha que conhecia bem. Rosanna e João tentavam entender como alguém pôde machucar sua filha, que apenas cuidava da própria vida em sua cidade natal. É claro que a polícia imediatamente soube que se tratava de um caso de homicídio e começou a procurar o assassino de Vanessa antes que fosse tarde demais. Ao examinar a cena e ver que o autor tentou eliminar vestígios incendiando os restos de Vanessa, a polícia concluiu que não foi acidente. Alguém havia atacado Vanessa deliberadamente e tentou manipular seu corpo para não ser pego. A cena era animalesca e a polícia sabia que, sem pegar o culpado logo, algo grave poderia ocorrer de novo com outra mulher. Após enviar o corpo de Vanessa para a autópsia, iniciou-se uma investigação completa e a polícia buscava pistas em todos os lugares. Vestígios de DNA foram encontrados na cena do crime e no corpo de Vanessa, enviados para testes e comparação no banco de dados criminal. O ataque ocorreu entre 1 e 3 da tarde, pouco depois de Vanessa sair da casa da mãe. O corpo foi achado em local isolado, ideal para crimes. As roupas, o celular e os fones de ouvido de Vanessa também sumiram. E acreditava-se que esses itens foram levados pelo autor do crime numa tentativa de encobrir ainda mais seus rastros. Enquanto procuravam por mais evidências na cena do crime, a polícia encontrou vestígios de gasolina, provando essencialmente que o incêndio havia sido provocado deliberadamente para encobrir os rastros do criminoso. Durante a análise do corpo de Vanessa, peritos encontraram DNA sob suas unhas. A revelação indicou que Vanessa lutou para se salvar e pode ter ferido seu agressor. Então, a polícia estava procurando por suspeitos com ferimentos no rosto ou nos braços, porque Vanessa provavelmente causou esses ferimentos nos momentos finais de sua vida. Além disso, o fato de o corpo de Vanessa ter sido desumanizado e deixado exposto deu à polícia uma pista de que o crime realmente foi passional. A polícia estava confiante de que o agressor de Vanessa não era alguém que ela conhecia. O ataque contra Vanessa pareceu aleatório, o que é igualmente assustador. Isso deixou a polícia ainda mais confusa sobre por que alguém faria algo tão vil e maligno. Com todas essas informações, a polícia não teve escolha a não ser tornar o caso público para que todos ao redor ficassem sabendo do caso de Vanessa, na esperança de resolvê-lo e capturar o autor do crime. Em 11 de agosto de 2016, 4 dias após a descoberta do corpo de Vanessa, o promotor de Worcester, José Early Jr., fez uma coletiva de imprensa e alertou a comunidade de Princeton para evitar riscos e ficar atenta a atividades suspeitas, já que o assassino ainda estava solto. O detetive Earl descreveu o perfil do assassino com base nas evidências da cena do crime. O autor do crime foi identificado como um homem entre 20 e 30 anos com cortes, hematomas e ferimentos da luta com Vanessa.
Com o tempo, a polícia pediu ajuda ao público sobre o dia 7 de agosto e criou uma linha oficial para denúncias. A polícia recebeu centenas de denúncias todos os dias, totalizando quase 1.300 denúncias ao todo. Diversas testemunhas trouxeram boas pistas, mas duas chamaram mais atenção da polícia, que decidiu investigá-las melhor. A primeira testemunha disse ter visto Vanessa no mercado Mountainside, na Hubbardston Road, por volta da 1 da tarde, no dia em que ela desapareceu, conversando ao celular e bebendo um pouco de água. Outra testemunha trouxe um detalhe estranho. Afirmaram ter visto um veículo escuro seguindo Vanessa na mesma estrada onde ela corria. O carro fazia movimentos calculados e não tentava ser discreto ao seguir Vanessa. Por que essa testemunha não relatou isso antes do crime acontecer? Bem, talvez nunca saberemos. Acharam que Vanessa conhecia a pessoa? Até então, essa cidade era surpreendentemente segura. Essa revelação de que Vanessa estava sendo seguida foi uma descoberta alarmante para a polícia, e eles decidiram investigar o carro e sua aparição no terrível dia 7 de agosto. Mas durante a investigação, houve um detalhe suspeito que os detetives descobriram. Como o assassinato de Vanessa chamou muita atenção da mídia, ele foi ligado a outro caso que havia ocorrido não muito tempo antes do ataque a Vanessa, mas em Nova York. Veja, havia uma mulher de 30 anos lá chamada Karina Vetrano, que foi encontrada em um parque no Queens, na cidade de Nova York, onde ela tinha ido caminhar sozinha. As semelhanças entre os casos de Karina e Vanessa e como seus corpos foram encontrados eram grandes demais para a polícia ver como coincidência. Karina foi despida, desumanizada e estrangulada. Isso deixou a polícia ainda mais confusa porque Vanessa também morava e trabalhava em tempo integral na cidade de Nova York. Então, será que o agressor responsável pela morte de Karina seguiu Vanessa até Princeton para cometer outro crime hediondo? A polícia tinha perguntas demais e o tempo estava se esgotando. Enquanto buscavam ligação entre os casos de Karina e Vanessa, o FBI entrou no caso de Vanessa e apresentou seu perfil do agressor e outras informações. De acordo com o FBI, a pessoa responsável pela morte de Vanessa era alguém que conhecia bem a região de Princeton, ou pelo menos frequentava o local, porque sabia das áreas mais isoladas de Princeton e também estava ciente das lojas vizinhas. A polícia também recebeu informações sobre os registros telefônicos de Vanessa, e foi constatado que o aparelho foi desligado por volta das 2h11 da tarde, o mesmo horário em que se especulava que o ataque contra Vanessa havia ocorrido, ajudando a polícia a restringir uma linha do tempo bem específica. 3 meses após o ocorrido, surgiram informações incriminadoras ligadas ao carro escuro que parecia seguir Vanessa. Outra testemunha relatou ter visto um Ford preto com o capô levantado estacionado na curva onde o corpo de Vanessa foi encontrado. Havia também um homem entre 25 e 35 anos falando ao telefone e ele parecia ter porte físico mediano e ser hispânico. Curiosamente, quando a testemunha passou pela mesma área novamente algum tempo depois, o carro ainda estava lá, embora o capô estivesse abaixado e não houvesse sinal do motorista. A polícia destacou essa informação e um alerta foi emitido para esse veículo. Mais 3 meses se passaram e, em 23 de fevereiro de 2017, a polícia veio a público com ainda mais informações sobre o agressor de Vanessa. Lembra do DNA tirado do corpo da Vanessa? Um perfil criminal baseado no DNA indicou que o agressor tinha entre 20 e 30 anos, porte médio, e provavelmente era hispânico. Ele tinha cabelo curto, dirigia um SUV preto ou similar e provavelmente era de Princeton. Esse perfil correspondia à descrição do homem que a testemunha viu. A coletiva de imprensa foi útil porque, 3 semanas depois, em março de 2017, um policial em serviço viu um homem igual à descrição da polícia, dirigindo um Ford SUV preto. O policial anotou o número da placa do veículo e, ao consultar a placa, apareceu um nome. E descobriu-se que o carro pertencia a um homem chamado Ângelo Colon Ortiz. Ângelo Colon Ortiz, de 31 anos, era natural de Porto Rico e morava com sua família e 3 filhos em Worcester, a menos de 1 ano antes de a polícia encontrar seu carro. Ele era entregador de uma empresa terceirizada da FedEx e conhecia bem Princeton, pois fazia muitas entregas na região. Ângelo era um cara quieto, fazia seu trabalho e fazia bem, mas, segundo vizinhos e colegas de trabalho, ele era definido como um homem muito pervertido.
Apesar de não ter antecedentes criminais, Ângelo costumava fazer comentários ofensivos e grosseiros sobre mulheres em sua língua nativa. Ele ridicularizava mulheres e as deixava desconfortáveis. Uma colega de trabalho também confirmou essa afirmação, dizendo que Ângelo certa vez fez comentários depreciativos sobre ela, e outra colega em voz alta em espanhol, achando que as mulheres não entendiam seu idioma, embora entendessem. Ela disse: "Precisei interagir com ele sozinha." Nada aconteceu felizmente. Estar perto dele era estranho e desconfortável. Tudo isso era alarmante e estranhamente coincidente, então a polícia fez questão de visitar Ângelo. Ângelo, sendo porto-riquenho, não entendia, lia ou falava inglês, então um policial bilíngue que falava espanhol conversou com Ângelo e perguntou sobre Vanessa e se ele sabia algo sobre ela, ao que ele respondeu negativamente. Ângelo também confirmou que não estava em Princeton durante o ataque a Vanessa. A polícia solicitou uma amostra de DNA que Ângelo forneceu e assinou documentos comprovando seu consentimento. Acho incrível ele ter oferecido tudo isso aos detetives de forma voluntária. E isso porque, quando a polícia comparou o DNA de Ângelo com o que foi encontrado debaixo das unhas de Vanessa, deu positivo. A polícia finalmente tinha o seu suspeito. Em 15 de agosto de 2017, quase um ano após a morte de Vanessa, Ângelo Ortiz foi preso e acusado pelo assassinato. Ângelo ficou detido sob uma fiança impressionante de $10 milhões, então não havia como ele escapar das consequências do que fez com a pobre Vanessa. Após a prisão de Ângelo, seus passos no trágico 7 de agosto foram rastreados e uma informação chocante foi descoberta. No dia do ataque a Vanessa, Ângelo comprou $5 de gasolina em uma loja a cerca de 10 quilômetros do local do crime, por volta das 14h35. A polícia suspeitava que Ângelo já tinha matado Vanessa e, para eliminar provas, comprou gasolina. Se você se lembra, a cena do crime tinha vários vestígios de fogo e gasolina, o que corrobora ainda mais essa afirmação. Enquanto aguardava o julgamento, a polícia suspeitou que Ângelo viu Vanessa correndo na trilha perto de sua casa durante seu turno. Por algum motivo, Ângelo decidiu atacar e aterrorizar Vanessa. E então ele a dominou, a levou cerca de 60 metros para dentro da floresta densa e depois a violentou. No final, Ângelo estrangulou Vanessa e roubou seu celular, fones de ouvido e roupas, que nunca foram encontrados após a prisão de Ângelo. Acredita-se que ele vendeu os itens por dinheiro. Após matar Vanessa, Ângelo comprou gasolina, queimou o corpo dela e saiu do local. O motivo pelo qual ele atacou Vanessa nunca foi revelado, mas parece bastante claro supor que o motivo provavelmente foi sexual. Os advogados de Ângelo decidiram alegar que ele foi prejudicado por uma barreira linguística e que seu DNA foi coletado à força, em vez de negar o crime. Isso simplesmente não é verdade. Uma moção foi apresentada em 16 de março de 2017 para suprimir essa evidência de DNA apresentada no tribunal, mas ela foi negada. O julgamento de Ângelo se prolongou por anos devido ao fiasco do DNA, e ele demitiu 3 advogados. A família Marco estava, compreensivelmente, passando por uma dor e sofrimento imensos durante todo esse tempo. Eles buscavam justiça para a filha, mas o agressor, negando culpa mesmo com tantas provas, tornou quase impossível para a família enlutada encerrar esse pesadelo. Em 11 de janeiro de 2022, após a moção ser negada, a promotoria ofereceu um acordo judicial a Ângelo após negociar com a família Marco. Em 2 de novembro de 2022, Ângelo se declarou culpado de homicídio em segundo grau e roubo e foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional em 2067. Ângelo tinha 36 anos na época e só poderá pedir liberdade condicional aos 81 se chegar até lá. Na sentença, Ângelo não demonstrou emoção. Ele estava estoico e calmo, o que é repugnante diante do fim de uma mulher inocente que nem o provocou. Ele nunca demonstrou nenhum remorso, nunca derramou uma lágrima e aceitou seu destino sem dizer uma única palavra. Os pais de Vanessa viveram o impensável ao perderem a filha de forma tão trágica e brutal. Ainda mais triste foi que o pai de Vanessa, João, faleceu por problemas de saúde 10 dias antes da sentença de Ângelo. Ele nem sequer conseguiu encerrar essa situação antes de falecer.
mas eu sinto muita confiança de que ele conseguiu encontrar a paz que tanto buscava ao se reunir com sua filha. Na sentença, a mãe de Vanessa e ex-esposa de João, Rosana, declarou que João morreu de coração partido e de uma dor insuportável causada por Ângelo. A família Marco, apesar de considerar a sentença pequena diante de sua perda, ficou satisfeita por Ângelo estar preso e não poder machucar mais ninguém. Mas é difícil até entender que ele poderia ter feito isso com alguém. Esse é o pensamento que mais dói. Esse homem tirou a vida de uma jovem promissora. Mas por quê? Por um momento passageiro de prazer? A família Marco ainda está se recuperando dessa perda pesada todos os dias, e eles querem conscientizar outras mulheres também. Como homenagem à filha, apaixonada por esportes, a família Marco criou a Fundação Vanessa T. Marco em 2017. Criada para ajudar a encontrar o assassino de Vanessa, a plataforma virou uma organização não governamental que oferece oficinas e aulas de autodefesa para mulheres e conscientiza sobre assédios enfrentados diariamente. Este caso é um pesadelo aterrorizante para mulheres em todo lugar. Ângelo e Vanessa nem sequer se conheciam. Não havia motivo claro, animosidade ou má vontade para ele atacá-la brutalmente e tirar sua vida. Esse homem viu uma jovem bonita correndo e decidiu: quero isso. Ângelo era um homem maldoso que queria assustar qualquer mulher. Pelos comentários dos colegas de trabalho dele, ele parecia um cara que via as mulheres como nada mais do que um objeto para brincar e depois descartar. Nada mais, a falta de respeito é simplesmente revoltante. O fato de o ataque contra Vanessa ter sido tão aleatório torna tudo ainda mais assustador e realmente mostra que existem monstros escondidos à vista de todos. Por décadas, até mesmo centenas de anos, as mulheres têm sido constantemente vítimas de assédio, cantadas e coisas muito piores. Por isso, muitas mulheres se sentem inseguras em qualquer lugar, pois situações assim podem ocorrer a qualquer hora, mesmo de dia e sem aviso. Você realmente nunca sabe quando um dia pode ser o seu último, e esse é um pensamento assustador se você parar para refletir sobre isso por um momento. A Fundação Vanessa T. Marco avançou rumo a uma visão que busca tornar o mundo seguro para as mulheres, para que não precisem temer sair para atividades simples, como se exercitar ou fazer compras. Sempre me perguntam por que abordo mais casos femininos que masculinos. E a razão honesta é porque eu simplesmente sinto que esses casos precisam de muito mais atenção. Homens também são aproveitados todos os dias, todos nós sabemos disso, isso é verdade. Mas o número de ocorrências é bem menor comparado à vitimização das mulheres. E não estou falando apenas dos casos como o da Vanessa, onde essas vítimas perdem suas vidas. Nem estou falando dos casos em que as mulheres denunciam o abuso que sofrem. Estou falando sobre as situações diárias que as mulheres são obrigadas a enfrentar. Olhares estranhos, comentários sobre aparência e toques indesejados, tudo isso. Precisamos fazer algo a respeito disso. A Fundação Vanessa T. Marco tem avançado muito ao ajudar mulheres a identificar e lidar melhor com possíveis ameaças. Ainda há um longo caminho e só espero que a comunidade e as agências de segurança pública façam algo contra predadores que atacam mulheres vulneráveis. Porque o mundo não precisa repetir o que ocorreu com Vanessa e outras mulheres. É hora de parar. Você já viu aqueles filmes em que alguém é sequestrado em plena luz do dia, passa horas ou dias de terrível tormento, mas consegue fazer amizade com seu sequestrador e, no final, escapa das garras da violência? Bem, esses filmes e tudo o que está por trás deles geralmente são fictícios e planejados, mas para Abby Hernandez, de 14 anos, o que aconteceu com ela é uma história de sobrevivência e incrível resiliência. Quando Abby foi sequestrada 3 dias antes dos 15 anos, a polícia iniciou a investigação imediatamente. Mas só 9 meses depois, Abby voltaria para casa, entrando pela porta da frente com as próprias pernas e surpreendendo a todos. O infeliz sequestro de Abby Hernandez e como ela conseguiu escapar após 9 meses de cativeiro vai fazer você se sentir como se estivesse assistindo a um filme de terror. Mas essa era a vida real de Abby, ou melhor, seu pior pesadelo, que mudou sua vida para sempre.
Bem-vindo ao True Crime Stories. Se você é novo por aqui, eu sou seu apresentador, Tyke Knotts, e posto novos documentários de crimes reais toda semana. Sem narração de inteligência artificial, sem drama, só crimes reais. Se curte esse conteúdo, inscreva-se. É grátis e avisa quando eu postar vídeos novos. Abigail Hernandes, chamada Abby, nasceu em 12 de outubro de 1998, filha de Zinnia e Ruben Hernandes, em Manchester, New Hampshire. Abby era vista como uma garota feliz, brilhante, tranquila e com muitos amigos. Abby se definia como um moleca, palavras dela, não minhas, e ela adorava esportes, mas também gostava de ouvir música clássica do rock, e todo o seu estilo meio que provava isso. Abby também tinha um namorado na época do caso, chamado Jimmy Campbell. Jimmy e Abby eram muito apaixonados. Quem conhecia Abby e Jimmy dizia que ele a tratava como uma princesa. Infelizmente, bem no começo da vida de Abby, os pais dela se divorciaram e Abby e sua irmã Sarah foram criadas apenas por Shania. Elas eram felizes e mesmo com essa grande mudança, a luz e o espírito de Abby permaneceram. Ela não deixava que coisas fora de seu controle a abalassem. Ela era sensata e quase sempre via o lado bom das coisas. Abby não imaginava que sua vida mudaria drasticamente ao voltar da escola para casa em um dia de outono comum, em outubro de 2013. – 9 de outubro de 2013 foi um dia escolar normal para Abby. Faltavam 3 dias para ela completar 15 anos, uma data importante para muitos adolescentes. Abby foi para a escola usando moletom cinza, calça de yoga preta e botas pretas de salto. Essas botas eram as favoritas de Abby, porque sua mãe, Zinnia, as deu de presente de aniversário adiantado. Na verdade, era a primeira vez que ela usava elas na escola. Mas se você sabe alguma coisa sobre sapatos novos, sabe que os primeiros dias com um par novo de sapatos costumam ser um pesadelo. Você fica cheio de bolhas, seus pés doem e andar com eles soa e parece horrível. Abby se arrependeu da decisão assim que chegou à escola. Segundo Miranda, sua melhor amiga, Abby andou estranho o dia todo e estava com os pés muito doloridos. Tirando isso, o dia escolar de Abby foi normal. Ela foi às aulas, tirou fotos com as amigas e o dia terminou. Mas em casa, Zinnia não pôde receber sua filha quando ela voltou da escola, porque Abby não voltou para casa. Ela normalmente pegava o ônibus para ir e voltar da escola, mas Zinnia também sabia que Abby adorava voltar andando para casa depois da escola, já que era uma caminhada bem curta. Para Zinnia, talvez 9 de outubro tenha sido quando Abby resolveu voltar a pé para casa. Naquele momento, a mãe dela não sabia do dia ruim dela com os sapatos, então isso era inviável. Logo a tarde virou noite, e Abby ainda não tinha chegado. Shania ligou para Abby, mas ela não atendeu. E foi nesse momento que o medo tomou conta de Shania e não a deixou mais. Shania foi à escola e perguntou à bibliotecária por Abby. Mas a resposta da bibliotecária faria Shania perder o fôlego. Segundo a bibliotecária, Abby saiu da escola a pé há horas. Shania foi imediatamente até os investigadores e relatou o desaparecimento de Abby Hernandez, de 14 anos, às 7 da noite daquele dia. Detetives agiram rápido e logo a notícia se espalhou pela pequena comunidade de Conway. Os investigadores analisaram as câmeras e viram Abby deixando a escola e indo para casa às 14h29. Abby não foi para nenhuma direção estranha ou desconhecida. Era apenas mais um dia como qualquer outro. Ela estava usando as mesmas roupas de antes e carregava a mochila pendurada no ombro. Nada indicava à polícia que ela estivesse fugindo. Nada faltava na casa da Abby, então seu desaparecimento era mesmo estranho. Os investigadores ainda fizeram as perguntas de sempre e estavam principalmente preocupados se Abby estava se sentindo ou se comportando de forma diferente ou se estava pensando em fugir de alguma coisa. Todos que conheciam Abby achavam isso um absurdo. Todos contaram aos detetives que o 15º aniversário de Abby seria em breve e ela estava obcecada planejando o tema, o cardápio e os convidados. Ela não deixaria tudo e todos para trás. Todos os amigos dela basicamente disseram a mesma coisa, que isso simplesmente não era algo que a Abby faria. Felizmente, os investigadores estavam trabalhando a todo vapor, espalhando o rosto da Abby por toda a mídia, perguntando para as pessoas na cidade e procurando pistas que pudessem levar até a Abby. Enquanto isso, uma grande busca pela Abby foi realizada.
Muitos voluntários a procuraram em todos os lugares, mas não conseguiram encontrá-la. Foram feitas buscas terrestres e aéreas, e até o FBI se envolveu no caso da Abby bem no início. Em poucos dias, centenas de pistas já haviam chegado à delegacia. Os investigadores analisaram todas, buscando informações confiáveis sobre o caso Abby. Eles faziam coletivas de imprensa frequentes para atualizar o público sobre novidades do caso. Mesmo assim, todos continuavam nervosos, sem nenhuma pista sobre o paradeiro de Abby. Criaram o site Traga Abby de Volta, com várias fotos e vídeos de Abby. 3 dias depois, Abby fez 15 anos. Mas não houve comemoração. A família Hernandes fez uma vigília por Abby, reunindo a comunidade para cantar parabéns e rezar pelo seu retorno seguro. Zinnia enfrentava uma fase difícil, o que é evidente. Ela tentava manter a esperança por Abby e ser forte por Sarah. Mas nesses momentos, ela tinha horas em que se sentia sem esperança e vazia. Enquanto isso, os detetives ainda se esforçavam para resolver o caso. Eles verificaram os registros do celular da Abby. O telefone ficou impossível de rastrear depois que Abby desapareceu, mas sua última localização foi registrada a cerca de 1 quilômetro de sua casa. Os investigadores checaram as mensagens de texto, mas nada chamou atenção. Abby enviou sua última mensagem para Jimmy, que também voltava da escola, mas de ônibus. A polícia interrogou Jimmy, já que ele foi a última pessoa com quem Abby falou, mas logo perceberam que o relacionamento de Jimmy e Abby era normal e amoroso, e não havia como Jimmy estar envolvido no desaparecimento de Abby. Avançando para 6 de novembro de 2013, quase um mês após o sumiço de Abby. Zinnia estava em casa quando pegou a correspondência. Ao examinar as cartas, notou uma datada de 23 de outubro, marcando 2 semanas do sumiço de Abby. Zinnia sentiu que a carta era importante. E quando ela rasgou o envelope e leu a carta, ela leu de novo, porque essa carta era da Abby. Era a letra dela, mas algumas das palavras eram meio incomuns, e Zinnia sabia que não era assim que Abby falava ou escrevia, mas ela sabia que era a Abby. A carta dizia que Abby amava a família, estava segura, mas não podia revelar onde estava. Na carta, Abby confirmou a fuga e pediu à mãe que mantivesse a esperança. Shania entregou a carta aos investigadores, surpreendendo a todos. Será que Abby fugiu mesmo? Por que ela faria isso? E como nenhum dos amigos dela sabia sobre isso? Quando os detetives viram a carta, souberam que Abby não era fugitiva. Tudo parecia perfeito e roteirizado demais. Felizmente, a polícia seguiu investigando. Os detetives analisaram a carta, que continha o DNA de Abby. Então, com certeza, foi ela quem escreveu. Mas os detetives não acreditavam que o conteúdo da carta tinha sido elaborado pela própria Abby. Os investigadores divulgaram a informação ao público, esperando avançar na investigação. Mas assim mesmo, passaram-se mais 3 meses, sem notícias da Abby, ou qualquer pista sobre seu paradeiro. Avançando para 17 de março de 2014, uma mulher dirigia a cerca de 50 quilômetros de Conway e acidentalmente colidiu com outro carro. Quando o motorista do outro carro saiu, ele estava armado e agrediu a mulher várias vezes com a arma. O ataque foi horrível e a mulher certamente ficou apavorada. Logo após, o homem violento foi preso. Mas o que esse ataque aleatório tem a ver com o sumiço de Abby? A polícia não conseguia se livrar da sensação de que esse agressor podia estar ligado ao desaparecimento de Abby. Eles não divulgaram o motivo, mas algo nesse cara simplesmente não parecia certo. Esse homem era Nate Kibbe, de 34 anos. Nate era um colecionador ávido de armas de fogo e, no geral, um cara bem estranho. Além de violento, ele tinha opiniões fortes sobre Constituição, direito às armas e tudo relacionado. Você sabe do tipo, esse cara acha que o F do F-150 significa liberdade. Mas enfim, depois de prender Nate, os investigadores quiseram confiscar todas as armas de fogo dele, dezenas delas. E, surpreendentemente, Nate cedeu. Quando os detetives chegaram à casa de Nate, numa área remota longe de Conway, logo notaram um grande container de transporte escondido no quintal que chamava a atenção. E até perguntaram para Nate qual era o lance daquele container. Nate imediatamente ficou na defensiva. Disse aos investigadores que estavam ali só pelas armas de fogo e que era tudo o que conseguiriam. A polícia deixou a propriedade depois dessa breve conversa.
Eles tiveram um pressentimento ruim sobre o container e só olharam por cima no início. Nate estava certo, a polícia só estava ali por causa das armas dele e só podia procurar isso. Após algumas horas coletando as provas desejadas, eles partiram sem saber que Abigail Hernandes estava logo atrás da porta do container. Nathaniel Kibbe, um homem muito excêntrico e estranho, foi o sequestrador de Abby. Como Nate, um desconhecido para Abby, conseguiu sequestrá-la? O que ele queria dela? E por que ele escolheu especificamente a Abby como alvo? Bem, para isso precisamos voltar ao dia fatídico em que Abby desapareceu pela primeira vez. Abby perdeu o ônibus por poucos segundos ao sair da escola naquele dia. Seus pés doíam muito por causa das botas novas, mas ela realmente não tinha escolha a não ser fazer a pequena caminhada até sua casa. Enquanto ela mandava mensagem para o namorado Jimmy, viu um carro se aproximar pelo canto do olho. Um homem de 30 e poucos anos percebeu o mancar de Abby ao dirigir e ofereceu-lhe carona. Abby, agradecida pelo gesto gentil do homem, aceitou e entrou no carro do estranho, cometendo um grande erro. Mas Abby não sabia disso. Conway sempre foi um lugar tranquilo e seguro para ela. Mas em vez de levá-la para casa, esse homem foi a um estacionamento isolado e Abby percebeu que algo estava errado. Ela tentou convencer o motorista a deixá-la ali mesmo, mas foi nesse momento que ele se armou e dominou completamente Abby. Esse homem, caso você ainda não tenha percebido, era Nate Kibbe e ele estava à procura de alguém, qualquer pessoa, que ele pudesse aterrorizar. Nate amarrou as mãos de Abby, colocou uma venda nela e a escondeu agachada no espaço para as pernas do banco do passageiro para não ser vista. Após o que pareceu uma eternidade, o carro parou e Abby foi puxada e empurrada sobre algo macio. Era um colchão sujo e quando a venda de Abby foi retirada, ela observou o ambiente ao redor. O chão era de metal, o cômodo pequeno e a porta trancada. As paredes do pequeno cômodo eram acolchoadas para torná-lo à prova de som. Desta vez, Abby viu seu sequestrador com uma máscara dourada de Halloween. Nate ameaçou Abby. Se ela tentasse sair ou fizesse barulho, haveria consequências. Nem imagino o que Abby devia sentir. As palavras assustada e apavorada nem chegam perto do que Abby estava sentindo. Infelizmente, quase imediatamente o ciclo de tortura e abuso começou para Abby. Nate era um sujeito sádico e nojento. Mesmo já estando trancada dentro desse enorme container de armazenamento, Nate continuou mantendo Abby amarrada por dias a fio. O pior de tudo é que ele a atacava com qualquer coisa, desde uma arma de choque até uma coleira elétrica, só por diversão. Além disso, ela também foi repetidamente abusada. No começo, Abby apenas suportava os abusos e rezava para sobreviver. Apesar de enfrentar a pior situação, ela sabia de algo. Ela queria viver e queria voltar para casa. Durante as primeiras semanas de cativeiro, enquanto os detetives e a família de Abby faziam coletivas de imprensa, Nate aterrorizava Abby, dizendo que todos estavam procurando por ela. Essa era uma maneira doentia e perversa de fazer Abby se sentir miserável e emocionalmente e mentalmente impotente. Ela sabia que todas as pessoas que amava estavam lá fora, a poucos quilômetros de distância, procurando desesperadamente por ela. Mas ela também sabia que as chances eram de que eles não chegariam a tempo. Abby viu sua mãe se emocionando na frente das câmeras. Apesar do terror causado por Nate, isso também dava propósito a Abby. Propósito para viver, resistir e talvez escapar. 2 semanas após o cativeiro, Nate mandou Abby escrever a carta para sua mãe. E essa foi a mesma carta que ela receberia em 6 de novembro. Na cabeça de Nate, isso era uma forma de despistar a polícia da investigação. Temos a confirmação de que Abby escreveu a carta e até gravou as palavras ajuda e sequestro com as unhas. Mas, infelizmente, Nate era mais esperto do que isso e descobriu. Abby ficou apavorada com o que ele poderia fazer com ela, mas ele apenas a fez escrever outra carta e depois de inspecioná-la, enviou pelo correio. Mas o abuso não parou. 6 meses em cativeiro, Abby percebeu algo. Ela tinha poder sobre Nate. Ela podia manipulá-lo facilmente, foi uma espécie de revelação e ela precisava tentar. Abby conversa com Nate sobre coisas normais, como 2 amigos fariam, e, assim como Abby suspeitava, Nate rapidamente criou uma espécie de vínculo estranho com ela. Nate dizia que Abby era o mais próximo que ele tinha de uma filha, o que é um novo nível de "que coisa estranha".
Nate sentava com Abby e falava sobre sua vida e opiniões sobre a Constituição. Ele dava livros para Abby e tirou sua venda, então agora ela sabia como Nate era. Nate deu a Abby um livro de receitas com o nome Nate Kibbe, sendo essa a primeira vez em 6 meses de cativeiro que Abby soube seu nome. Abby descobriu que Nate era um grande fã de Ayn Rand, uma autora nascida na Rússia e naturalizada americana, conhecida por desenvolver um sistema filosófico chamado objetivismo. Nate era fã da bandeira de Gadsden e do libertarianismo e discutia isso com Abby por horas, como se a ensinasse. Nate também falsificava dinheiro, e essa era a maneira dele de se vingar do governo que ele odiava tão apaixonadamente. Em certo momento, Abby até ajudou ele, tudo para ganhar a confiança dele e parecer o menos ameaçadora possível. O abuso que Abby sofria finalmente diminuiu, mas não cessou totalmente. Ele começou a procurar trabalhadoras de rua e, veja só, pagava elas com dinheiro falso. Então, além de Nate usar os serviços de trabalhadoras adultas, ele ainda enganava elas, o que mais uma vez é simplesmente inacreditável. Bem, isso acabaria voltando contra ele, e isso seria, no fim das contas, o bilhete de Abby para a liberdade. Nate fez Abby escrever mais uma carta antes da conversa dele com os investigadores sobre as armas de fogo e as perguntas sobre o container de transporte. Os detetives estavam perto de Abby, mas nada podiam fazer sem saber disso na época. Essa interação deixou Nate ainda mais assustado, e ele confrontou Abby e disse para ela, abre aspas, ela sabia demais. Ele tentou realocar Abby, mas vendada ela não sabia para onde ia. Na verdade, Nate só brincou com ela, levou-a ao carro, dirigiu em círculos e a devolveu ao mesmo container. Mas lembra como Nate estava vendo trabalhadoras adultas na época? Uma delas era Lauren Monday, de 27 anos. E Nate obviamente a enganou dando dinheiro falso para ela. Quando Lauren foi à loja comprar algo no dia seguinte, foi aí que ela percebeu que o dinheiro era falso. Furiosa, Lauren ligou para Nate, descontou nele e até ameaçou chamar a polícia. Bem, embora Nate fosse esperto e não tivesse dado seu nome verdadeiro para Lauren, ele não era tão inteligente assim, porque o e-mail que ele deu para Lauren tinha o nome completo dele, e Lauren também conseguiu descrever o carro de Nate para os detetives. Após falar com Lauren, Nate invadiu o bunker e o container onde Abby estava. Ele estava com raiva, mas também nervoso. Abby sabia que não devia provocar a fera, então manteve a calma e perguntou o que havia de errado. Nate começou a desabafar, e Abby ouviu tudo. Ela já estava acostumada e não queria ser alvo dos abusos de Nate. Então, mesmo não querendo, ela ouviu Nate desabafar, o que acabou sendo bom, porque o que aconteceu em seguida foi algo que nem mesmo Abby esperava. Nate entregou uma sacola com roupas para Abby e disse, preciso tirar você daqui. Abby achou que Nate a levaria a outro lugar, mas ele tinha outros planos. Ele dirigiu sem parar, enquanto Abby esteve ansiosa o tempo todo. Abby já estava acostumada com Nate e geralmente previa suas ações, mas aquilo era diferente. Quando Abby olhou pela janela, foi tomada por uma forte sensação de familiaridade. Nate levava Abby de volta ao local de onde a sequestrou. Ele parou o carro, mandou Abby descer e, sem perder tempo ou fazer perguntas, Abby desceu. Ela fechou a porta e viu Nate partir de carro. Abby estava completamente incrédula. O sentimento de empolgação por estar livre borbulhava dentro dela, mas ela também estava com medo de que Nate voltasse a qualquer momento e a levasse de volta para aquele bunker nojento. Ainda em negação, Abby fez o curto caminho de volta para casa vestindo as mesmas roupas de 9 meses atrás, abriu a porta e chamou pela mãe. Zinnia estava na sala, aflita, quando ouviu a voz de Abby. Zinnia pensou estar alucinando, mas ao ver Abby foi levada de volta à noite de outubro, quando só queria que Abby entrasse pela porta. O nível de emoção que corria entre essas duas era algo inimaginável. Tudo o que Shania sempre quis, literalmente a única coisa em que ela pensava, era trazer sua filha de volta para casa. Agora, sem qualquer aviso ou preparação, sua filha simplesmente voltou para sua vida, sã e salva. Abby já estava em casa, mas Nate continuava fora. E não foi fácil para Abby se abrir, e é compreensível. Nate ameaçou Abby antes de deixá-la ir, dizendo que, se ela procurasse a polícia, ele perseguiria ela e sua família, e que não iria gostar das consequências.
Isso realmente assustou Abby, e ela faria qualquer coisa para manter sua família fora de perigo, até mesmo ficar em silêncio sobre seu sequestrador. Por isso, o público tinha sentimentos mistos sobre Abby e seu desaparecimento. Muitos acusaram Abby de mentir, afirmando que ela fugiu e que o sequestro era uma farsa para encobrir outro fato. Todos questionavam se o desaparecimento de Abby era realmente verdadeiro ou não. Foi um momento traumático para Abby e sua família. A comunidade que apoiou Zinnia durante a aprovação agora se voltava contra ela e sua filha. Com o apoio da polícia, Abby teve coragem para revelar seu sequestrador e, em 2014, Nathaniel Kibbe foi preso. Levou quase 3 anos para o Estado montar um caso contra Nate, e ele estava enfrentando quase 205 acusações separadas envolvendo falsificação de dinheiro, agressão sexual e o sequestro de Abby Hernandez. Nate foi considerado culpado e condenado a 45 a 90 anos de prisão. Na sentença apareceu Abby Hernandez, pessoa muito conhecida. A declaração dela em 16 de maio de 2016 foi comovente e poderosa, e sua coragem é um exemplo para todos nós. Abby entrou no tribunal, olhou Nate nos olhos e disse que o perdoava por tudo o que ele fez. Por Nate, Abby deixou de considerar qualquer momento da vida como garantido. O sequestro, apesar de traumático, mudou sua visão de vida e ela prometeu nunca mais tomar por garantido um pôr do sol, um segundo ou um momento feliz. E ela explicou que valoriza ainda mais sua liberdade depois do sequestro. Abby é cabeleireira e mãe orgulhosa de uma criança que ama muito. Ela vive de forma tranquila e reservada, e só podemos torcer para que siga em frente e se recupere desse trauma que mudou sua vida. Abby foi e continua sendo uma guerreira. Mesmo quando ela se deparou com a pior situação e o pior desfecho possível, Abby continuou lutando, não só por ela mesma, mas também por sua família. O que Abigail viveu foi inimaginável. Não se pode inventar isso, mas a perseverança e coragem dela, mesmo enfrentando o mal de frente. Bem, isso deixa uma lição para todos nós. Nunca desistir, mesmo quando todas as probabilidades estão contra nós. E se nos anos 80 ou 90, alguém dissesse que no futuro você pediria táxi pelo celular com tela sensível ao toque? Você pensaria que seria impossível. Bem, isso foi até 2002, quando alguém teve exatamente essa ideia, e, em 2009, o Uber surgiu e outros serviços de táxi online seguiram o exemplo. Hoje, aplicativos de serviço de táxi online são comuns nos celulares de muitas pessoas. Bem, em maio de 2017, Grant Nelson, de 34 anos, era motorista do Uber enquanto conciliava mais 2 empregos, quando recebeu um pedido de corrida a alguns quarteirões de onde estava. Ele não podia recusar. Porém, 2 minutos após o início da corrida, Grant morreria após ser brutalmente atacado por quem chamou o táxi. O caso de Grant Nelson é trágico, e o mais triste é que poderia ter sido evitado. Mas a parte mais perturbadora de todo esse caso é a pessoa que cometeu o crime. Porque ninguém esperava quem essa pessoa era ou o que a levou a surtar. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Sou Ty Knotts e lanço documentários de crimes reais semanalmente. Se você está vendo este vídeo, provavelmente gosta de crimes reais, que é nosso foco aqui. Inscreva-se no canal, é gratuito e só te avisa quando posto novos vídeos. Em 30 de maio de 2017, dia da memória, pouco após 3h20 da manhã, era madrugada. Um condomínio localizado no bloco 7200 da Avenida Tui, em Skokie, Illinois, estava exatamente como você imaginaria um condomínio às 3 da manhã. Não havia agitação. Após as reuniões do Dia da Memória, todos pareciam dormir. O saguão e o estacionamento estavam silenciosos, exceto para a polícia. Os seguranças do condomínio viram um Hyundai Sonata cinza de 2014 entrar no estacionamento, mas ao abrir a porta do motorista, toda a paz acabou. Um homem gravemente ferido, com a mão e o peito sangrando, foi visto cambaleando até o saguão do condomínio. Assim que chegou, começou a bater nas portas do saguão e apertar o interfone pedindo ajuda.
Em segundos, o condomínio e os moradores foram despertados pelo interfone e batidas. O homem gravemente ferido gritava tão alto que quase todos os moradores do condomínio acordaram assustados. Testemunhas ouviram eles gritando: "Me ajude, eu vou morrer!" Alguns dos moradores agiram rapidamente e ligaram para o 91, e em poucos minutos o 91 começou a receber várias ligações pedindo ajuda e serviços de emergência para esse condomínio específico em Skokie. Testemunhas também viram o carro saindo do estacionamento, mas eles tinham preocupações maiores. O homem estava em estado grave quando investigadores e emergência chegaram, deitado no chão e lutando para sobreviver. Felizmente, ele ainda conseguiu falar com a polícia, o que é incrível. O homem ferido disse à polícia que era motorista da Uber e pegou um passageiro em um Walmart local. Ele continuou contando à polícia que o passageiro o atacou assim que entrou no veículo. O tempo todo, enquanto lutava pela própria vida. O homem estava em estado grave, com ferimentos no tronco, braços, cabeça e peito. Ele estava à beira da vida e da morte e foi imediatamente colocado em uma ambulância e levado para o Hospital São Francisco. Ficava perto do local, mas... Tragicamente, devido à gravidade dos ferimentos, o homem não sobreviveu e perdeu a vida no hospital. Os paramédicos nada puderam fazer. Esse homem lutava pela vida, mas infelizmente morreu devido aos ferimentos. Apesar da morte trágica, os investigadores tinham duas tarefas principais. Primeiro, eles precisavam identificar esse homem e notificar sua família sobre seu falecimento. Depois, precisavam capturar o autor do crime. Quem foi a pessoa que levou esse homem à sua morte prematura e brutal? E, mais importante, onde estava o agressor? Eles estavam atacando outras pessoas naquele momento? A polícia precisava localizar o criminoso rápido. Um grupo de policiais cuidou da tarefa e o restante identificou a vítima. Ele era Grant Nelson, 34 anos. Grant Nelson, motorista da Uber, foi brutalmente morto em poucos minutos. Mas quem era ele? Bem, Grant nasceu em 1982 em Willamette, Illinois. Ele e sua irmã Alex compartilhavam o amor pela música clássica. Eles gostavam de ouvir música, conversar e descobrir novas bandas juntos. Era o passatempo deles. Grant também gostava de atuar. Ele fazia trabalhos paralelos, buscava se destacar na atuação e tinha uma foto profissional para o currículo. Ele também adorava assistir filmes, em parte para se inspirar na atuação, e amava animais. Todd, irmão de Grant, disse que ele era bem equilibrado. Ele chamou Grant de alma bondosa em um mundo cruel e disse que queria ser como o irmão. Grant era genuíno, empático e leal. Jeff Till, amigo de Grant desde o ensino médio, disse que sempre podia contar com Grant para fazê-lo sorrir. Grant esteve com a família apenas algumas horas antes de aceitar aquela corrida de Uber. Era o dia da memória, e Grant passou a noite com a família, comendo boa comida e aproveitando a companhia de seus entes queridos. Poucas horas atrás, Grant estava feliz, sorrindo e principalmente vivo. Agora se foi, levando consigo parte de sua família, que nunca mais será a mesma. Voltando ao dia 30 de maio, apesar da trágica morte de Grant, os detetives precisavam garantir justiça a ele e sua família. E não demorou para que os investigadores encontrassem uma pista que os levou diretamente ao assassino de Grant. Tudo começou com um moletom dos Cubs manchado de vermelho, encontrado jogado na estrada. Se você se lembra, quando Grant estava batendo nas portas do saguão pedindo ajuda depois de sair do carro, o carro dele foi embora. Os detetives supuseram que o passageiro usou o carro para fugir. O carro foi achado ali perto, batido no canteiro central e digamos que... parecia uma bagunça. A polícia concluiu que Grant foi atacado no carro. Tudo estava vermelho, inclusive a porta de trás do carro. Felizmente, o autor do crime deixou pistas para os detetives. Enquanto alguns policiais começaram a vasculhar o carro em busca de qualquer evidência, o restante da equipe avistou um moletom dos Cubs descartado perto do carro, e ele também estava manchado de vermelho, o que só aumentou o horror dos policiais. O que quer que Grant tenha suportado durante aquele ataque muito curto, mas extremamente brutal, foi angustiante. Quando os investigadores dobraram uma esquina, eles notaram algo, ou melhor, alguém. Uma jovem agachava-se sob um ar-condicionado em um prédio, vestindo só legging e roupa íntima. Logo, os detetives perceberam que o moletom achado era dessa garota.
O que surpreendeu a polícia foi o que a garota segurava. Ela estava segurando um facão em uma mão e uma faca na outra. Os detetives ficaram perplexos, tanto pelas armas em suas mãos quanto por ela parecer tão jovem. Ela não parecia nem de longe tão velha quanto Grant, mas os investigadores tinham outras coisas mais importantes para lidar, e uma delas era desarmá-la. Foi mais difícil do que pensavam, pois quando os detetives exigiram que ela largasse as armas, a garota os ignorou e não quis ceder. Isso deixou os detetives sem escolha, a não ser imobilizá-la com um taser, o que fez com que ela largasse as armas e os investigadores conseguiram algemá-la. Os policiais pegaram o celular de Grant e checaram seu aplicativo da Uber. Queriam saber quem foi o último passageiro. E quando eles verificaram o histórico de Grant, o nome que aparecia no aplicativo era Elisa. Bem, era um primeiro nome e isso já bastava. Mas em poucos minutos a garota misteriosa foi identificada como Elisa Vosny. Veja, ela tinha só 16 anos. Uma garota de 16 anos foi quem atacou brutalmente Grant e seu carro às 3 da manhã, uma adolescente. Os detetives foram pegos de surpresa por esses fatos. Precisavam de respostas imediatas. Por que um adolescente atacaria Grant tão violentamente? Qual era o motivo? Bem, a única maneira de descobrir era conversar com a própria adolescente. Elisa Vosny estudava na Taft High School e morava com a mãe solteira no norte de Chicago. Elisa frequentava uma escola terapêutica, levava uma vida reservada e suas redes sociais eram normais. Ela tinha várias fotos dela mesma e na sua descrição estava escrito: "Eu sempre serei eu mesma", e absolutamente nada parecia fora do normal. Elisa também era cadastrada no Kids Casting, site de talentos para atores mirins. Ela também tinha algumas fotos lá, então, por todos os relatos, Elisa, de 16 anos, era uma adolescente aparentemente normal. A polícia também não encontrou nenhum histórico criminal anterior, e nada que indicasse que ela tivesse sequer um pingo de maldade. Tudo estava confuso, e os detetives precisavam reavaliar. Eles lembraram que Grant buscou Elisa em um Walmart local, então decidiram começar por lá. Mas quando os investigadores verificaram as imagens das câmeras de segurança, tiveram mais uma surpresa naquele dia. Elisa entrou no Walmart por volta das 2h36 da manhã. Ela foi vista entrando na loja, pegando uma faca e um facão, rasgando as embalagens e saindo direto pela porta de saída sem pagar por eles. Elisa literalmente roubou as armas do crime do Walmart. E como se não bastasse, ninguém a impediu de sair do Walmart com os produtos roubados. Não é como se ela escondesse coisas nas mangas ou camisa. Ela foi vista andando com o facão e a faca nas mãos, enquanto, casual e calmamente, simplesmente saía do Walmart. Ironicamente, Elisa pediu 3 Ubers naquela noite, começando suas aventuras por volta da 1h25, no dia 30 de maio. A primeira corrida de Uber a levou até uma estação de trem em Duplan, Illinois. Não sabemos o que ela fez lá, mas cerca de 1 hora depois, às 2h18, chamou outro Uber que a levou ao Walmart em Lincolnwood, onde furtou produtos. Após sair do Walmart, Eliza caminhou um pouco antes de pedir sua última corrida de Uber com Grant às 3h18. Grant estava a alguns quarteirões de onde Elisa estava e aceitou a corrida para ganhar um dinheiro extra. Isso apenas algumas horas depois de ter jantado com sua família. Em poucos minutos, porém, a corrida se tornou mortal, e Elisa, do nada, atacou Grant com as armas que ela havia roubado do Walmart. Grant sofreu quase meia dúzia de ferimentos, parou bruscamente no complexo de apartamentos, saiu do carro e gritou por ajuda antes de falecer. Elisa entrou no banco do motorista após o ataque, mas logo bateu em um canteiro central. Ela saiu do carro, tirou o moletom, mas continuava com as armas nas mãos. Ela parou em um prédio no quarteirão 7300 da Avenida Lincoln, onde foi posteriormente encontrada e presa pela polícia. Agora, há muitas coisas muito perturbadoras sobre esse caso. Primeiro de tudo, por que Elisa foi sequer autorizada a sair no meio da noite? O que ela estava fazendo? Onde estavam os pais dela, para começar? E ela estava procurando uma vítima ou algo a provocou a fazer o impensável? Lembre-se, Elisa pegou 3 corridas de Uber e os 2 primeiros motoristas não foram feridos. O que ocorreu na última corrida para Eliza atacar Grant? Por que ninguém no Walmart impediu Elisa de sair com os itens roubados? As imagens das câmeras mostraram 2 ou 3 pessoas perto de Elisa, mas nenhuma a denunciou por furto.
Se alguém tivesse denunciado Eliza na hora, os detetives a prenderiam por furto e talvez o ataque a Grant fosse evitado. Bem, depois que a polícia prendeu Eliza, ela se recusou a explicar qualquer coisa. Ela não quis revelar o motivo e ficou totalmente fechada, mal falando com os detetives. Os investigadores precisavam falar com quem conhecia Eliza para entender seus motivos, já que a adolescente responsável pelo crime não cooperava. Ao saber que Eliza frequentava uma escola terapêutica diurna, os detetives ficaram atentos. Eles se perguntaram, será que Eliza estava enfrentando algum tipo de problema de saúde mental que a fez perder o controle e cometer um crime tão hediondo? Não digo que pessoas com doenças mentais possam fazer o que quiserem, mas no caso de Eliza, a polícia precisava entender o motivo para tentar compreender a situação. Segundo Mark Grishaber, diretor da escola Taft, Eliza frequentemente entrava e saía de escolas terapêuticas. O interessante é que o responsável pelo caso dela chegou a dizer ao diretor que ela nem deveria ter sido matriculada naquela escola em primeiro lugar. Por que ela foi matriculada, afinal? Bem, nunca vamos saber. Também não sabemos se os investigadores realizaram algum exame toxicológico ou avaliação psiquiátrica em Eliza. Mesmo que tenham feito, os resultados dessas avaliações não foram divulgados, tornando o caso ainda mais frustrante. Mas é compreensível, considerando que ela é menor de idade, ou pelo menos era na época do caso. Mas uma coisa que a polícia descartou foi a possibilidade de legítima defesa. Eliza não tinha ferimentos de defesa, e nada indicava que Grant a deixou desconfortável na corrida, ou que Eliza teria motivo para atacá-lo. Mas, se Grant não provocou Eliza de alguma forma, então o que provocou? Se Eliza achou que poderia sair dessa ficando em silêncio, isso não ia acontecer. Ela teria que ficar diante de um tribunal e enfrentar as consequências de suas ações, independentemente de sua justificativa. Eliza foi presa e acusada de homicídio em primeiro grau em 31 de maio, apenas um dia depois de cometer o crime. Ela foi mantida em uma unidade para menores e, no final, foi decidido que seria julgada como adulta, apesar de suas óbvias dificuldades com saúde mental e possivelmente traumas anteriores. Falando em estar presa, Eliza não era uma prisioneira exemplar. Ela acumulou mais de 450 infrações enquanto estava presa. As infrações iam de movimentação não autorizada a ataques a guardas e prisioneiros. Eliza também mordia, chutava e agredia qualquer prisioneiro ou guarda que tentasse tocá-la. Essa garota era insana, provavelmente de forma clínica. Eliza também se machucou várias vezes na prisão e precisou ser levada ao Hospital Stroger, no condado de Cook, cerca de 6 vezes. Em um momento, ela escreveu "morra" em letras vermelhas na parede da cela após se machucar, o que foi muito perturbador. Para completar, uma colega detenta também se manifestou e compartilhou alguns detalhes muito estranhos sobre Eliza que ela descobriu depois de ter ficado sozinha com ela. De acordo com essa pessoa, Eliza queria sair em uma onda de assassinatos, e ela tinha muita informação e conhecimento sobre como se livrar de partes de corpos sem ser pega. Esse comportamento era muito alarmante para uma adolescente. Quero dizer, quem em sã consciência fantasia sobre machucar pessoas e sair impune? Agora, assistir programas de crimes reais e jogar ideias no ar, isso é uma coisa. Essas são fantasias completamente inocentes. Normalmente, mas essa garota realmente queria cometer esses crimes aparentemente só pela emoção. Tem algo muito errado com essa garota. Mas a promotoria também ofereceu um acordo para evitar passar pelo processo doloroso de um julgamento. E para minha surpresa, em agosto de 2020, Eliza Vosny, que agora tinha 19 anos, aceitou a oferta deles. Após conversar com promotores, Eliza se declarou culpada pelo assassinato em primeiro grau de Grant Nelson, de 34 anos, em 20 de agosto de 2020, ela foi condenada a 27 anos de prisão. Apesar de Eliza ter poupado o tribunal de um julgamento, ainda havia uma dúvida. Por que ela fez isso com Grant? Durante as audiências e a sentença, Eliza permaneceu calada e de cabeça baixa. Se é que fez algo, ela só interagia com a mãe, sorrindo para ela durante as audiências no tribunal, mas nunca deu qualquer indicação sobre o motivo de ter tirado a vida de Grant. Agora, Eliza deve deixar a prisão por volta dos 40 anos e ainda terá muita vida para viver. Mas, mesmo que ela esteja atrás das grades agora, não dá para deixar de se sentir inquieto com a ideia de ela ser solta, já que não sabemos realmente por que ela feriu Grant de forma tão cruel em primeiro lugar.
a família de Grant responsabiliza o Walmart pela morte do filho. E, convenhamos, dá pra culpá-los? Tinha poucos funcionários e seguranças no Walmart quando Eliza entrou e praticamente roubou as armas na frente de todos. Com certeza alguém deve ter visto Eliza fazendo isso, mas mesmo que tenham visto, não relataram à polícia. Eles só deixaram ela sair pela porta da frente. Onde estavam os seguranças? Se o trabalho deles é fazer algo, é monitorar as saídas. No fim de julho de 2017, 2 meses após a morte de Grant, a família Nelson processou o Walmart, a Allied Universal e a Monterey Security Consultants. Essas eram as empresas de segurança do Walmart. O Walmart destacou que funcionários avisaram a segurança terceirizada sobre possível furto. Mesmo assim, todos já sabem que nada foi feito para impedir Eliza. Agora, se isso é verdade, quem sabe? Acho que os conselheiros do Walmart só querem transferir a responsabilidade, mas talvez eu esteja sendo cínico. Não há realmente nenhuma evidência para provar isso de forma alguma. Até a gravação deste vídeo, não houve novas informações sobre o processo contra o Walmart, então não sabemos se a família Nelson teve sucesso ou se as acusações foram retiradas. De qualquer forma, o funeral de Grant foi realizado em 2 de junho de 2017, e como você pode imaginar, todos estavam de luto. A irmã de Grant, Alex, ainda estava em negação, sem acreditar que seu irmão mais velho realmente tinha partido. Ela ainda sentia que Grant poderia entrar a qualquer momento e sorrir para ela, mas isso nunca aconteceu. Só podemos esperar que os entes queridos de Grant consigam seguir com suas vidas. Após essa devastação, que é muito mais fácil dizer do que fazer, pois o mundo deles desmoronou em horas, mostrando como o futuro pode ser cruel e incerto. O ataque a Grant enfureceu e assustou muitos motoristas de táxi online, e todos foram às redes sociais para expressar sua raiva, especialmente direcionando essa fúria para as redes sociais de Eliza. Todos estavam revoltados e não queriam que Eliza saísse impune só porque era adolescente, mesmo ela tendo sido julgada como adulta, felizmente. Alguns comentários eram extremamente violentos. Sugeriram que Illinois restabelecesse a pena de morte ou aplicasse a sentença mais severa no caso de Eliza. O público estava fervendo de raiva, e com razão, porque os comentários estavam ficando tão ameaçadores e violentos que o Facebook de Eliza foi desativado logo depois, o que é provavelmente o melhor a se fazer. Combater violência com mais violência raramente termina bem. Esse caso é frustrante em tantos níveis, principalmente porque ainda não fazemos ideia do porquê Eliza fez o que fez. Fico irritado quando criminosos condenados fazem isso, pois já foram pegos. Você já foi condenado, no caso dela, a 27 anos de prisão. Por que não ao menos explicar o que fez? Mesmo que você tenha feito só pela emoção, qual o problema em simplesmente dizer isso agora? Acho que, acima de tudo, provavelmente é só algum tipo de demonstração de poder. Alguns acreditam que questões de saúde mental influenciaram o caso, o que faz mais sentido. Mas os investigadores ainda não encontraram nenhum motivo oficial, então pode ser qualquer coisa, mas tenho certeza de que todos concordamos que isso foi cruel, desumano e sem sentido. Quanto aos detalhes oficiais, Eliza e Grant nem se conheciam, então eles eram estranhos um para o outro, o que adiciona uma camada ainda mais assustadora a todo esse caso. Sim, há perigo com estranhos, mas adolescentes cometendo crimes tão extremos que resultam em morte? Se isso não te arrepia, não sei o que vai. Tudo isso foi tão repentino, tão inesperado e desnecessariamente cruel. Geralmente o oposto ocorre. Adolescentes desavisados e desprevenidos são alvos de monstros cruéis. Esse caso mudou tudo rapidamente e deixou todos impotentes e temerosos pela vida. Casos como esse não têm como não arrepiar a sua pele. Isso levanta a questão: será que estamos realmente seguros? E por mais assustador que pareça, acho que a resposta é um sonoro não. Obrigado por acompanharem mais um Histórias de Crimes Reais. Agradeço especialmente a membros do canal como Thomas Howell e Jennifer Sauer.
Se você também quiser se tornar um membro do canal, vai ter acesso a novos vídeos, às vezes dias ou semanas antes de serem liberados para o público, e é uma ótima maneira de apoiar o canal e ajudar, e eu agradeço a cada um de vocês que já fizeram isso. Acabamos de alcançar 100 membros na semana passada, e sou muito grato a vocês, muito obrigado. Mas também não se esqueçam que agora temos camisetas de histórias de crimes reais disponíveis, e você pode pegar uma pelo link que está na descrição. Se gostou do vídeo, veja esse outro caso interessante e inscreva-se. É grátis e garante que você acompanhe meus próximos vídeos. Mas meu nome é Ty Notts e eu vejo vocês no próximo vídeo.